liderança! Estamos aqui em mais um Fala Liderança para debatermos assuntos pertinentes ao empreendedorismo, ao sucesso, à alta performance e com certeza, como sempre, nós trouxemos aqui para você um grande case de sucesso. Empreendedores que cresceram no último ano 700%. Você não tá doido não, foi o que eu falei mesmo, 700%. E eles vão contar para nós um pouquinho desse segredo, né, dessa caminhada deles rumo a esse resultado nesse último ano. Um ano que vem ainda de uma pós-pandemia muito complicada, eles conseguiram performar muito bem nesse ramo ao qual eles são líderes de mercado na região norte aqui do Distrito Federal. E, obviamente, que para debatermos esse assunto, extrairmos o melhor, extrairmos o suprassumo do conhecimento desses dois líderes. Eu tô aqui comigo aqui, tá aqui comigo na verdade, né? Eu tô com ele na verdade, essa é a verdade, né, Matheus? Com o grande Matheus Amorim, liderança, por favor. É isso aí, bom dia Brasil, boa tarde Itália, boa noite Japão. Por que isso? Porque esse podcast não foi feito apenas para o Brasil, mas para o mundo inteiro. Então estamos aqui reunidos mais uma vez para poder falar com ícones do empreendedorismo brasiliense, né? E aqui conosco, vou passar a bola para a liderança aqui, apresentar os nossos dois convidados extraordinários que falarão conosco aqui neste dia. Rapaz, esse seu bordão foi o melhor do mundo, velho. Boa tarde, Brasil. Boa noite, Japão, né? Bom dia, Brasil. Boa tarde, Itália. Boa noite, Japão. Essa foi boa. Isso aqui só mostra o potencial que tem esse canal. Por isso que eu te peço pra você seguir, tocar o sininho, porque você vai ver novas frases de efeito extraordinárias desse gênio que é o Matheus Amorim, que trouxe mais uma nota aí pra você falar também. Que esse aí pega, viu? Faz um TikTok, coisa assim, que você pode ter certeza absoluta que vai ter muita visualização. Mas sem mais delongas, gostaria de apresentar esses dois empreendedores, esses empresários que têm performado muito bem, que têm crescido 700%, é um resultado extraordinário, proprietários de uma rede de escolas, a escola Aprovação. Eu quero começar pelo mais velho deles, pouca coisa, viu? É pouca coisa, mas é o cara que cuida da parte mais pedagógica do negócio. Eu queria que vocês recebessem com muito carinho Leonardo Batista, liderança. Muito obrigado pelo convite, é uma satisfação estar aqui com vocês. E eu queria também oportunizar ao Brasil inteiro, ao Japão também, segundo o Mateusão, a conhecer Geoffrey Moreira. Olá pessoal, boa tarde, é um prazer estar aqui também, poder compartilhar um pouquinho de conhecimento. Estou aqui para somar hoje. Matheus, eu tô sentindo ele meio tímido. Então, mas é assim mesmo, a primeira vez, né? Faz parte. Faz parte. Mas depois de uns 5 minutinhos aqui, não há nada nem ninguém que não se solte. Não, então vamos começar com uma frase lá para você soltar logo de uma vez. Como é que foi a sua primeira vez, Geoffrey? Do empreendedorismo. Como é que foi a sua primeira abertura de CNPJ? Sim. Na verdade, a pergunta não era tanto essa, você corrigiu a roda. Você deu um crédito para ele. Como é que foi, Geoffrey, sua experiência com o empreendedorismo? Como é que você chegou nesse lugar? Hoje vocês são proprietários, você, o Léo, tem um Gleison também, proprietários de uma rede de escola que tem crescido absurdamente. Esse número é um número extraordinário de resultado nesse último ano, 700%. Hoje é a maior instituição de referência em educação ali da região norte de Brasília, né? Aqui da região norte de Brasília. E como é que isso começou? Queria que você me contasse um pouquinho para nós, você e o Léo também, compartilhasse conosco o início. Porque você poderia, morando aqui em Brasília, fazer como muitos brasilienses fazem, tentar um concurso público. Só que você foi na contramão dessa tendência, né, e partiu para empreender. E eu já sei da história, o Matheus também, o povo ainda não sabe, mas vai descobrir agora. Eu sei que não foi o primeiro negócio de vocês. Sim. E assim como no amor, nos negócios também tem a sua primeira vez. Conta pra nós, Geoffrey, como é que foi a sua primeira vez. Léo, depois você compartilha conosco como é que foi a sua primeira vez. A gente vai comentar um pouquinho para descobrir os segredos. Na verdade, liderança, nada vem do dia para a noite, né? Então, às vezes a gente começa a empreender, aí quando você fala 700% nos últimos 2 anos, as pessoas pensam, como foi feito isso? Mas é porque por trás de tudo isso existe toda uma história, todo um processo, todo um trabalho, né? Nós já empreendemos na área de educação há mais de 10 anos. Eu venho da parte de cursos de idiomas, né, da franquia. Meu primeiro negócio na área de educação foi uma franquia de inglês e espanhol. O Leonardo já vem de uma área de ensino superior. O Gleison vem de uma área de cursos técnicos. Então, quando nós nos unimos, definimos comprar essa escola,
A gente juntou um pouquinho do conhecimento de cada um ali, um pouco da experiência de cada um, pra gente poder trazer os principais diferenciais. Uhum. Claro que sempre analisando o mercado, né? O primeiro passo foi analisar o mercado de Sobradinho. A gente verificou que as escolas eram muito tradicionais, o modelo de ensino ainda é aquele mesmo padrão, onde nós estudamos sentados numa cadeira, copiando coisas no quadro. E hoje a gente vive num mundo totalmente diferente. Os nossos alunos nasceram numa era digital e eles vivem uma era digital. Nós vivemos uma era digital. Então é impossível você querer ensinar os nossos filhos e os nossos alunos da mesma forma que nós aprendemos. Porque nós estávamos numa era totalmente diferente. Sim. Então a era de hoje, a era da educação, da tecnologia, ela traz o conhecimento com muito mais facilidade. Então não faz sentido pra gente, não fazia sentido pra gente, quando nós começamos a analisar o mercado, você sentar numa sala de aula e abrir um livro para ler. Eu falei, cara, vou pegar um livro em papel aqui para poder abrir. Não faz sentido isso. Sendo que os nossos filhos, a nossa experiência hoje, quando eu vou ler um livro, eu leio sempre no iPad, mais fácil, mais rápido, mais prático. Você consegue buscar conhecimento com mais facilidade. Tem um negócio chamado ChatGPT que está ajudando bastante. Né? Ajuda bastante. Eu, inclusive, estou com ele aberto aqui, porque se tiver alguma pergunta difícil, eu pesquiso logo. É lógico. Pra facilitar. Todo know-how aí. Mas, Tu Jô, tá fazendo mexer aí, né? porque com certeza a OpenAI vai É. patrocinar esse canal. Aí Olha aí. Que divulga bastante essa tecnologia Tá vendo? extraordinária. Mas, Geoffrey, primeiro que eu quero elucidar o pessoal do Brasil e do Japão, ou de todo o planeta que está nos acompanhando, graças a Deus, nossa audiência tem ultrapassado fronteiras, né? E que Sobradinho é uma cidade do Distrito Federal. É uma cidade satélite de Brasília, onde a escola está posicionada, não é isso? Sim. Por isso que... E é uma cidade mais ao norte de Brasília. Por isso que eu falei que lá na região norte, esses dois, junto com o Gleice, toda a equipe deles, estão dominando a região, porque tem performado muito bem. E é óbvio que eu entendo que juntou vocês três a expertise de cada um, não tinha como dar errado. E o resultado está aí. Não foi algo que nasceu ontem, ou que foi sorte. É uma construção ao longo de 10 anos, como você bem colocou. A gente quer saber do começo. Como é que foi a sua primeira experiência com o empreendedorismo? O que você Bacana. fazia? Como é que você caiu nesse negócio? Eu sei da história, mas quem vai contar é você. Bacana. Eu trabalhava com carteira assinada. Aí ó, um ponto. Meu primeiro ponto foi esse. Uma coisa interessante, Geoffrey, o Matheus fala muito disso aqui. Depois que você falar do assunto, vou pedir pro Matheus, porque ele está lançando um negócio novo aí para quem trabalha. Um projeto. Vai lá, Geoffrey. Minha experiência com empreendedorismo foi legal, porque Você eu trabalhava trabalhava de carteira assinada. Uhum. Fui demitido, fiz um acordo, fui demitido, peguei minha rescisão e eu falei, cara, eu preciso abrir um negócio. Porque em todas as empresas que eu trabalhei na minha vida com carteira assinada, em todas elas eu me destaquei. Porque eu sempre entregava mais do que o meu cargo pedia. Ou seja, você performava como empreendedor Sempre. dentro dessas empresas. O intraempreendedor, né? É o intraempreendedor. Porque, assim, é a melhor maneira de se empreender. É você se empreendendo, presta atenção, cabeção, tá nos ouvindo aí. Você não precisa pedir demissão da sua empresa. O Matheus vai falar disso aqui daqui a pouco. Exatamente. Você tem que ser destaque como o Geoffrey foi. Se você é um empreendedor de verdade, você dá resultado na empresa. Às vezes a empresa não consegue atender o seu tamanho, porque você vai crescendo demais e acontece como o Geoffrey teve que fazer. Ele teve que sair porque já não estava cabendo ali dentro, mas ele era o melhor. Então assim, eu não consigo me adequar. Não, você tem que ser o melhor. O primeiro empreendimento que você vai tocar é o seu emprego. Não, Geoffrey? Foi o que você fez. Sim, claro. E aí? Você saiu... E aí eu saí, peguei minha rescisão e eu falei, eu preciso abrir um negócio. Tinha acabado de me mudar para Sobradinho, eu morava na Zanorte, fui para Sobradinho por causa de questões familiares, e falei, eu preciso abrir um negócio perto de onde eu estou morando e tal, e fui começar a conhecer o cenário de Sobradinho. Comecei a pesquisar algumas empresas no LX na época e tal, ver se encontrava alguma coisa. O LX também pode patrocinar, viu? Obrigado. Pode. Um site de buscas, né? Site de buscas. E aí encontrei um lava-jato sendo vendido lá em Sobradinho. Mas só que o lava-jato custava 35 mil. Minha rescisão tinha dado 9. Eu falei, cara, eu preciso mais... Enfim, eu vou lá conhecer. Uhum. E fui lá conhecer esse lava-jato, comecei a conversar com o cara, papo vai, papo vem e tal. O cara que tava querendo vender também tava cansado. Aí ele me mostrou os números e tal, lavava mais ou menos em torno de uns 120, 140 carros por mês. Aí ele me mostrou os números e tal, fiz um cálculo rápido, falei, bom, se eu der essa grana pra ele aqui, eu consegui parcelar o restante, eu vou dando uma parcelinha pra ele, beleza. Conversei com ele aceitou. Dei os 9 mil pra ele, parcelei o restante em parcelas que o próprio lava-jato conseguia pagar. Minha primeira semana de negócio, comecei a analisar, conhecer a freguesia, conhecer o pessoal que entrava lá.
Aí entrou um cliente lá, Felipe, Hum. pra lavar o carro, chegou pra mim e falou bem assim, você é o novo dono aqui e tal. Eu falei, sou. Ele falou bem assim, cara, você é corajoso a gente comprar esse lava-jato. Você não sabia não que isso aqui é um ponto de droga? Meu Deus. Aí eu falei, nossa, Jesus, cara, comecei a empreender num local onde eu descubro que é um ponto de droga, torrei toda a minha rescisão, e agora? Aí eu falei, vou ter Aquele que... balde de água fria. Aquele balde de água fria. Não, mas de água o ponto fria. de droga ficava Dentro do Lava Jato. O ex-dono do Lava Jato vendia droga lá. traficante. Ele Era traficante. Meu Deus. E você não comprou Ou esse seja, era negócio uma não, né? lavagem de Não. dinheiro real. Era uma lavagem. Exatamente. Lavava carro e dinheiro. Lavava carro e Operação dinheiro. Lava Jato começou lá. hein? Começou lá. Pois é. E aí nessa hora eu tomei um susto, eu falei, não é possível. Aí eu Que falei, cara, não posso loucura. assimilar minha imagem e tal, esse negócio. Aí todo cliente que entrava lá já falava bem assim, oi, prazer, meu nome é Jofre e E ele tal. pedindo Sou o coisa. novo dono, ó, não trabalho com droga aqui, só lavo o carro e tal. Comecei a quebrar gelo com o pessoal. Botou uma plaquinha na porta, né? Que não tem mais droga. Novo dono. E aí eu comecei a Que analisar o loucura. mercado e tal, fui vendo, comprei no dia 12 de junho de 2011, esse Lava Jato. 12 de julho de 2011. No dia 12 de agosto de 2011, quase 60 dias depois, eu fechei o meu caixa e de 120, 140 carros, eu estava lavando mais ou menos em média de 600 carros por mês. Caraca. Porque eu comecei a adotar estratégias que na região não tinha. E onde você foi buscar essas fontes? Cara, é impressionante, assim, porque... Porque não tinha referencial, tinha? Não tinha referencial, mas eu percebo que pelas experiências que eu tive anteriores nos trabalhos que eu trabalhava e da forma que eu trabalhava, Uhum. eu percebi que muita coisa era natural minha, de querer sempre... Eu adoro desafio, então desafio me estimula a buscar conhecimento que eu não tenho, algo que eu não conheço. E vivendo experiências. Então, os meus trabalhos anteriores me trouxe experiência para poder empreender meu negócio. Bacana. Então, eu venho de uma família que eu passei muita dificuldade. Todos os trabalhos que eu trabalhei me trouxeram muita experiência, inclusive quando eu me vestia de palhaço para ganhar R$30 por uma noite. Teve essa história também? Teve. Ai. Caraca. Eu precisava pagar minha faculdade, eu trabalhava em festa de criança, me vestia de palhaço, ganhava R$30, juntava dinheiro para poder pagar minha faculdade. Então, assim, tudo que eu trabalhei me trouxe experiência para empreender. E olha as experiências de empreendedorismo, né? Fantástico. Sim. E assim, é interessante no que você está trazendo para nós aqui nesse bate-papo, Jofre, que empreender é uma questão de comportamento, é Comportamento. identidade. E é óbvio que é mindset. Então, assim, quando você é um empreendedor como você foi, como você é, você não vai deixar de ser, porque é quem você você já empreendia em outras empresas. E ele conseguiu pegar insights nesses outros, mesmo sendo funcionário, empreendendo no CNPJ de terceiros. Sim. E esses insights foram fundamentais para você ter uma estratégia que diferenciou o seu negócio, ao ponto de você subir para 600 carros mês. Mês. 600 carros mês. 120 para 600. De 120 para 600. Então, assim, Então essa questão do aumento exponencial dos 700% já vem lá de trás. Hein? exatamente, eu ia falar isso agora. Ou seja, não é por acaso que ele consegue esses resultados. Você vê que a história tem aí o sucesso das sinais. Começa por esse momento. Mas o segredo tá na experimentação, cara. É tu experimentar processos diferentes, técnicas diferentes, marketing diferente. É experimentar É e um testar. laboratório, né? Você É tem um que laboratório. Meu primeiro teste quando eu comprei o Lava Jato foi... Eu analisei o mercado, analisei o primeiro mês para poder ver qual era o comportamento. testar. Uhum. E eu percebi que entre terça e quinta é o período mais morto de Lava Jato. Então o que eu fiz? Eu fiz uma promoção diferente. Então quem viesse lavar entre terça e quinta-feira, a lavagem era R$25, o cara pagava R$19,90 entre terça e quinta-feira. Então eu comecei a trazer público de outros lava-jatos que cobravam 25 durante a semana para lavar comigo. Consegui atingir 600, o meu lava-jato era lotado da hora que abria até a hora que fechava. E o máximo que ele conseguia lavar era 600 carros, não passava daquilo. Jofre, e nesse início aí, você caiu pra dentro? Era você que lavava? Olha minha mão, a marca das LM, cicatrizes. Solupan. E o Solupan queima o rosto, quando você respira o LM, aquilo queima tudo por dentro. Deus Eu lavava carro junto com os meninos. E uma das técnicas para eu poder conseguir lavar bastante carro, o que eu fiz? Não adianta você só querer empreender e você não ser modelo, não ser líder, não ser exemplo. Eu desenvolvi uma técnica dentro do meu Lava Jato que era o seguinte. O sábado é o dia mais lotado. Todo sábado eu era o primeiro a lavar o carro. E o tempo que eu demorava para lavar aquele carro, se um dos meus funcionários conseguisse bater o meu tempo, eles ganhavam uma premiação no final do dia. A gamificação.
Então isso Caraca, que legal. Então eu lavava o primeiro carro do dia. Uhum. E aí se eles conseguissem bater o recorde, bater o meu tempo, eles ganhavam uma premiação no final do dia. E isso estimulava eles a querer lavar cada vez mais carros. Minha esposa veio, que na época era minha namorada, veio trabalhar comigo. Então ela ficava com uma pranchetinha no final. Se lavava o carro, no final ela fazia a conferência para saber se limpou o vidro direitinho, se aspirou direitinho, se passou pretinho, se limpou a caixa de roda. Enfim, ela fazia todo o contexto ali, né? Analisava todo o contexto para poder entregar o carro para o cliente. Então ela fazia todo Nossa, aquele o trabalho checklist. ali. É o checklist, né? Checklist E final já. sabe o que é interessante nisso tudo aqui? É porque esse é um programa do Líderes do Brasil, que é a nossa comunidade de empreendedores, de empresários, a grande família de empreendedores e de empresários aqui de Brasília, que logo, logo vai chegar no seu estado, chegar aí no seu país, no Japão, como diz o Mateusão, e nós entendemos algo que vai na contramão de uma tendência, Geoffrey. Hoje, como existe no YouTube, não é o nosso caso de forma alguma, porque se você conhecer a gente, você vai saber que a gente aqui é dentro toda hora. Não tem conversinha. Mas existe hoje uma gama de pessoas produzindo conteúdo na internet, no YouTube, nos demais outros canais e outros veículos de comunicação digital, onde eles vão falando palestrinhas, mas não explica o negócio na prática mesmo, quem botar a mão na massa. Eles falam muitas vezes do que ouviram, do que outras pessoas leram. fizeram. Exatamente. Aqui não. Aqui Quem É fez viver a realmente. experiência. quem viveu. E uma coisa que o Joe falou que é muito importante para você não cair no conto de fado desses palestrinhas. Entenda uma coisa. Você tem que entender do negócio. O Joe não mexe. Você já trabalhou em Lava Jato? Nunca. Você nunca tinha trabalhado em Lava Jato, né? Mas qual foi a primeira providência que você fez? Não foi entrar Analisar para o dentro? mercado. Analisar o pecado para E dentro. viver a experiência. Tem que viver a É se experiência. entregar, começar lá de baixo. Para conhecer passar o produto. Passar por todos os processos. Isso. Conhecer todo o teu negócio para você saber como ele funciona. Porque não tem como você empreender, seja seu produto físico ou serviço, que seja seu produto mesmo ou um serviço. Porque serviço também é produto, por isso que eu falei que só para não ficar esquisito. Você tem que entender do negócio. Mas você não é obrigado a começar entendendo. Porque o Joe viu uma oportunidade de mercado, como um bom empreendedor, comprou, fez uma proposta, comprou o Lava Jato, e a partir daí ele estava com um negócio na mão que ele nunca tinha feito na vida. Mal ele lavava o carro. Acho que nem carro tinha direito naquela época. Então, assim, ele caiu para dentro para entender o negócio. E hoje as pessoas não querem fazer mais isso, Matheus. Querem, porque eu assisti um curso de gestão com fulaninho de tal, com Beltrano, tal, vou botar a gente para trabalhar e não quer se envolver com a essência, com o produto, com o porquê, com o propósito. Então, assim, isso para nós é uma lição que você está trazendo para nós aqui, Geoffrey. Porque você que não sabia nada, você entrou para dentro e passou por todos os processos desse modelo de negócio que era o Lava Jato. Sim. E eu quero aproveitar, Matheusão, para perguntar pro Léo também. Eu tô curioso demais Também. para entender como é que o Leozão começou todo esse universo do empreendedor. Como é que você caiu? Como empreendedor, você nasceu sendo. Né? Mas como é que você teve a sua primeira experiência saindo da caixinha? Como é que foi? Então, eu comecei como Joffre, também era CLT. Ah, é? É. De onde? Eu Léo? trabalhava no Hospital Brasília na época. Ah, né? sim. Léo é enfermeiro, para quem não Isso. sabe. E aí, eu sempre me preocupei em entregar mais do que me pediam. Legal. Então, também tinha aquele perfil... Você era enfermeiro, então? Enfermeiro. Bacana. né? Ele é Então, formado em enfermagem, né? E eu sempre tive eu tive uma perspectiva muito interessante desde o começo, que era assim, eu preciso olhar o que eu faço pelo prisma do cliente. Legal. Então, ou seja, eu tenho que olhar, né, por quem eu preciso agradar. E aí, em cima disso, eu sempre fui conseguindo bater as metas. Então, Segura aí, Matheus. com 6 meses dentro do Hospital Brasília, eu já fui convidado para ser líder de equipe, depois convidado para ser chefe de setor, depois eu fui partir para a parte de qualidade, até que eu fui subindo até chegar na direção. No hospital. Isso em menos de 2 anos. Né? E eu era recém-formado. Uhum. Aí eu saí do NB direto para lá. Essa é a escala do empreendedor dentro da empresa. Quando o cara é bom mesmo empreendedor, por Sobe de natureza, carro, não tem, obviamente. porque não vai cabendo. É Vai natural. crescendo, não vai cabendo. É natural. Tem que ter mais espaço. Foi o que aconteceu contigo, Léo. Isso aí, no meio do caminho, Uhum. teve uma paciente que a gente atendeu na UTI de lá, e a filha dela era coordenadora na Unip, na época. Né? E aí, ela me convidou para ser professor lá. Caraca. E aí, o que acontece? Eu comecei a observar que os alunos reclamavam muito assim, poxa, a gente não tem cursos de qualidade, a gente, né, não tem oferta, não tem nada. Eu falei, tá aí o nicho, né? Que ano que era? Isso era em 97, não, era 2007. 2007. E aí eu falei,
tá para mim, né? Aí eu fui e comecei a oferecer cursos livres. Aí quando eu menos imaginei, eu já estava fechando turmas com 60 alunos, 80 alunos. Caraca. Aí eu falei, não, tem que profissionalizar isso aqui. Uhum. Aí eu fui, montei um núcleo de pós-graduação. Né? E aí esse núcleo de pós-graduação... Você sozinho, como é que foi? Foi. Na verdade, eu tive um grande parceiro na época, que até Rafael Coque, né? Se você estiver me vendo aí, cara, entre em contato comigo. E se você não estiver vendo, Rafael, pelo amor de Deus, tá o mundo inteiro assistindo esse programa aqui, você não tá assistindo. Pelo amor Larga o de Deus. Faustão, larga o Faustão e vem. Ó, você que com certeza conhece o Rafael, manda pra ele. Pois é. E aí eu pensei, vou abrir a pós-graduação. Aí eu aluguei uma loja, 22 metros quadrados, né? E aí comecei com a primeira turma. Aí depois de 4 meses eu estava no espaço de 100 metros quadrados. Aí depois de 6 meses eu conheci o Gleicio, que é o nosso É o sócio. sócio atual. Ele era professor numa instituição junto comigo. E aí todo mundo me perguntava, por que você não sai da faculdade, que você dá aula e vem para cá? Porque é lá que eu captava o meu cliente. Não é verdade? Claro. Então, ou seja... E você continuava sendo professor Continuava, na Unip exatamente. e fazendo e dando as aulas, né, por fora. Por fora, exatamente isso. Né? E era só um detalhe, era CLT naquela época, né? CLT. Pois é, olha aí, ó. Empreendendo dentro da CLT. Não vamos falar sobre isso ainda hoje, viu? Vamos falar. Pois é. E aí foi crescendo, aí eu e o Gleice somamos força. E aí dentro de 1 ano e meio, a gente já estava no espaço de 400 metros quadrados, com 20 turmas rodando, e a gente foi maior do que Católica, LS, Unip, era o maior núcleo de pós-graduação de saúde de Brasília. Né? Caraca. Aí a gente expandiu depois, certo? Para Piauí, fomos para Teresina, depois Goiânia, e aí a gente começou a perceber que estava se tornando mais do mesmo. E aí eu sempre fui muito preocupado em ficar pivotando o negócio. Legal. Né? Porque eu sinto, se eu estou um passo à frente, o concorrente sempre corre atrás, não é verdade? E aí eu pensei, olha, eu preciso digitalizar o negócio, eu preciso hibridizar, eu preciso fazer alguma coisa online, presencial e tal. Aí a gente foi montar um estúdio, aí veio o nosso segundo CNPJ, certo? Que era o estúdio Oceano Azul, que a gente trabalhava. E a gente começou a trabalhar para nós mesmos, produzindo videoaulas. Aí nós somos o primeiro modelo de Brasília a trabalhar com um modelo híbrido, que hoje está consagrado. Isso foram 3 anos antes da pandemia. Né? E a gente foi trabalhando com esse material, e a gente triplicou o número de alunos. Que Né? aí tinha as aulas presenciais e as aulas online. Exatamente. Né? Você atendia os dois públicos. Exatamente. Até que saiu um concurso em Brasília para enfermeiro do Estratégia da Família, que é a Secretaria de Saúde, e eles tinham só 3 meses de prazo para se formar. E todas as pós-graduações eram de 6 meses a 1 ano. Eu falei, não, a gente vai fazer um projeto de 3 meses. Então a gente fez um intensivão online, tal, / presencial, e a gente formou 257 enfermeiros e 138 passaram. Olha só. Então a gente teve 50% de aproveitamento. Nessa jornada toda, você ainda continuava no hospital? Não, aí eu já tinha saído do hospital, estava só nas tá. faculdades. Virada Só nas chave, faculdades. Porque o hospital já não era tão interessante. Não mais. tinha como prospectar os alunos. Exatamente. Né? Já tinha prospectado todos os alunos, né? Não, no hospital é porque no hospital ele não vai prospectar os pacientes. Exatamente. Aí ele saiu sim, de lá sim, para ficar sim, só na é. faculdade, que na faculdade ele prospectava os alunos. Exato. E aí, dessa forma, a gente foi crescendo e a gente foi muito criticado naquela época, certo? Inclusive pelo até o próprio conselho de classe na época, que achava que a gente estava querendo transformar um curso de saúde em EAD e tal, e não tinha nada a ver uma coisa com a outra, né? Até que a gente foi crescendo, e aí as grandes instituições começaram a copiar o modelo. E aí, nessa história, a gente começou a ver que tinha o FIES na época, e esse FIES começou a acabar, né? Aí eu comecei a pensar, se não tem aluno na graduação, não tem aluno para pós-graduação. Aí nessa época, eu conheci o Jofre. E aí, conhecendo a história dele, eu falei, você não está precisando de um estagiário? Caraca, que legal. E aí nasceu essa relação que, lógico, daqui a pouquinho vocês vão contar, né? Quais foram os frutos que esse encontro de vocês dois gerou e tem gerado. Mas eu queria que o Matheus falasse um pouquinho desse projeto novo nosso aí, Matheus. Explicando pra galera que o empreendedorismo começa aonde ela tá. Exatamente. Então, há pouco tempo eu comecei a trabalhar um projeto novo, né? Nós, na verdade, né? Estamos iniciando e encabeçando esse projeto, que é justamente mostrar para as pessoas que é possível sim empreender sem sair da CLT. Eu sou uma prova viva, eu tenho 17 anos que trabalho numa multinacional e durante esse percurso eu me tornei advogado,
empresário e investidor, sem deixar que o meu resultado caísse dentro da atual empresa que eu estou, né? Então, muitas pessoas hoje, elas fazem um curso de empreendedorismo, de coaching, alguma coisa do tipo, e elas sempre ouvem o seguinte, cara, larga CLT, vai abrir uma empresa, vai dar tudo, você vai ter os percalços assim, mas você vai ter sucesso, você vai virar empresário, vai ter carrão, vai ter viagem e tudo mais. Aí o cara sai daquele emprego que ele tinha uma certa, eu não falo estabilidade, mas ele tinha uma certa segurança ali, né, com todos os seus direitos. Ele vai para uma aventura que ele não sabe o resultado daquilo, quebra a cara, fica completamente desestabilizado Frustrado, né? emocionalmente, frustrado, descapitalizado, e aí ele volta para o mercado de trabalho destruído. Infelizmente, isso que acontece, né? Então, o exemplo que você está passando agora é que é exatamente isso que a gente está mostrando. Que você pode sim empreender sem sair do seu emprego. Você está ali, ó, com um pezinho lá no outro negócio, é o que você fez, né? Você tinha ali o seu emprego CLT, você viu uma oportunidade por fora, conseguiu conciliar as duas coisas, e na hora que aquele seu plano B já tinha ali uma consolidação, você fez a virada de chave. Com segurança, com aquela visão de que realmente o negócio, né, deu certo. Eu, particularmente, já abri alguns negócios que não deu certo, eu tinha certeza que eu conseguiria sucesso naquela situação ali. Teve uma época, em 2016, eu ia pedir para sair. Na época eu tinha 13 anos de empresa. Eu ia pedir para sair. Não, vou sair, ia perder ali, né? Tudo, cara. Eu ia pedir demissão. Nossa. É isso que aconteceu. Porque eu tinha certeza que eu ia entrar num negócio e o negócio ia dar certo pra caramba. E aí, graças a Deus, um gestor que eu tive na época, né, um parceirão meu, falou, Matheus, faz o seguinte, testa essa sua oportunidade de negócio aí, testa ela, vê se realmente é isso que você quer. Porque se for realmente isso que você quer, eu vou te dar 6 meses aí. Se for, daqui 6 meses a gente conversa, a gente, né, faz o seu desligamento, enfim, tudo. Mas testa, não faz isso não sai da empresa não. Falei, beleza. Cara, testei. Em 2 meses eu já tinha certeza de que aquilo não era para mim. Se eu tivesse saído, olha o tempo que eu ia perder, a frustração Sim. que eu ia ter. E isso me ensinou e me mostrou que muitas pessoas estão nessa mesma situação, infelizmente, né? Que elas vão ali empolgadas, né? Com um vídeo, com alguém da internet aí que falou, não, vira empresário e tal, né? que é tranquilo, né? Tudo diferente e tal. E aí a pessoa vai nessa onda, larga ali sem gestão nenhuma de você mesmo. O Geoffrey falou, né? Que onde ele ia, né, onde você Sim. ia, você se destacava dentro da sua empresa. E hoje as pessoas, muitas vezes, elas não têm gestão do e-mail delas. E elas querem gerir uma empresa com 5, 10, 20 funcionários. É verdade. Né? Então, esse projeto é exatamente para poder mostrar para as pessoas que, primeiro, antes de você empreender, você precisa empreender onde você está. Então, naquele nicho ali que você está trabalhando hoje, se você consegue se desenvolver, tem uma facilidade muito maior para você abrir um negócio e testar outras opções que estão aí dentro do mercado. Né? Não, e é fantástico. E a gente vai ensinar isso para você logo que está nos assistindo. Você vai entender como é que você trilha esse caminho, mesmo caminho que o Matheus trilhou. E hoje com a validação de 2 grandes empresários que estão com a gente. Então o pessoal que está nos assistindo aqui hoje, olha que legal. O Geoffrey e o Léo fizeram exatamente isso. Eles não precisaram meter o pé pela mão, agir na emoção. Olha, o empreendedor, ele é ousado. Tem que ser ousado e não existe sucesso sem risco. Só que você não pode ser burro. Então eu queria falar diretamente com os burros agora e validar com aqueles que não são. Por quê? Porque você tem que ter um plano. Tem que ter um planejamento. Pô. O risco você vai correr. Qualquer negócio que você for abrir vai ter um risco. Agora, se eu posso ter segurança, se eu estou posicionado, como o exemplo do Matheus, posicionado numa empresa, e aquilo lá me dá uma certa segurança para que eu possa correr esse risco, por que eu vou abrir mão disso? É como se você quisesse atravessar o Atlântico num barco menor. Sendo que você pode atravessar esse mesmo Atlântico num barco com mais estrutura. Né? O objetivo é o mesmo, é atravessar o Atlântico, o resultado vai ser o mesmo, a diferença é que um vai mais seguro e o outro vai mais desprotegido. Então, assim, tem as pessoas que caem na conversa, no lero-lero, desses palestrinhas sem vergonha que estão na internet aí, entendeu? Bando de vagabundo,
que fica botando na cabeça das pessoas para não, pede demissão, sai. Como assim, irmão? Calma, faz um plano, faz um planejamento. Faz como o Geoffrey fez, como o Léo fez. O Léo ainda foi mais sábio, porque o Léo aproveitou da empresa na qual ele estava lá Para captar e clientes. captou. E tá tudo certo, é isso Sem mesmo. prejudicar a empresa. Sem prejudicar, Sem lógico. prejudicar a empresa. Porque são ramos diferentes. Tem que ter ética, né, irmão? Isso aí Ética. Eu tô contando que a nossa audiência no mundo inteiro é uma audiência mais qualificada. É porque se não tiver nem ética, aí vocês podem falar, segue o canal, tira o sininho, não quer você. Essa é a verdade. Pelo amor de Deus. Então, assim, sem prejudicar a empresa. Mas o Léo usou disso. O Matheus faz isso até hoje. Então, ele usa as ferramentas que essa multinacional, que hoje e a gente sabe que, aproveitando essa deixa, Matheus, que tem empresa que de fato não vai ter como, você não vai conseguir se adequar. Aconteceu com o Geoffrey. Ele chegou no nível máximo dentro do negócio, e a empresa era uma empresa que não cabia mais ele lá dentro, e aí sim ele teve que, depois de ter calculado, depois de ter se programado, e isso tudo você vai aprender com o Matheus, se programou, se organizou, fez ali a sua basezinha financeira para não correr. Aí ele saiu. Entendeu? Ele não foi louco. Vou por demissão. Como o Matheus quase fez. E graças a Deus, que Deus colocou na vida dele um gestor 100% competente, que deu essa dica para ele. Ele falou assim, peraí, realmente faz sentido. E em 2 meses ele percebeu que ele falou uma besteira muito grande. E hoje muitas pessoas fazem. Então assim, empreenda no CNPJ que você está. Faça um plano. Se você quer ter um negócio, e o empreendedor, ele quer ter um negócio. Porque um negócio para nós, Matheus, não é nem por dinheiro. Todo o primeiro negócio nosso é por um sonho. Depois que você performa bem naquele primeiro negócio, que aí você entra para esse novo game, que é do lucro, do equity, do etc. Que é o que o Flávio Augusto fala muito bem. Mas o primeiro é um sonho, é um projeto. Assim como o nosso amigo Flávio Augusto, aqui eu mando um grande abraço, com certeza deve estar nos assistindo. Daqui a dias está aqui, né? Ou não? Logo vai estar com a gente aqui. O Flávio, quando ele começou a escola de inglês, o WhatsApp, ele começou por um projeto. Sim. Acho que ele nem imaginava ganhar tanto dinheiro que ele ganhou no negócio. Aí depois ele conheceu, ele conta essa história em outros podcasts, que depois ele recebeu uma proposta do Carlos Wizard, que botou muito dinheiro na mesa e falou assim, peraí, Sim. existe um outro negócio dentro desse negócio. E ele começou a jogar um outro jogo, que é de comprar e vender empresas. Tal. Mas o primeiro foi um sonho. Todo empreendedor começa a partir de um sonho. É verdade. De um projeto. Que é o nosso filhinho, que é o nosso bebê, que etc e tal. Então, assim, se você tem com certeza, se você é empreendedor, você tem esse desejo. Mas faça isso de forma inteligente. Não vá na loucura, não vá na bobeira, não faça besteira, porque senão você vai ter uma frustração muito grande. Vai acontecer o que o Matheus falou. Filipão, aqui no podcast pode dar dica de milhões ou não? Não, pode não, deve, né? Até eu vou anotar, fala aí, por favor, vai. Anota aí, pessoal, anota essa que é importante. Cara, eu acho que isso sempre foi intrínseco em mim, sabe? Sempre, quando você for tomar uma atitude, fazer uma escolha, separa a razão da emoção. Isso é fundamental. Com certeza. Porque muitas pessoas compram negócios, vendem negócios, pedem demissão, saem e entram por emoção. Da emoção. E aí depois descobre que, cara, 2 dias, 3 dias depois, quando coloca a cabeça no travesseiro aqui, pensa, fala, eu agi totalmente errado porque eu agi pela emoção. Então é razão em primeiro lugar. As emoções passam, mas as decisões ficam. Então, razão. E as Ajam consequências sempre. dessas decisões, elas se perpetuam em nossas vidas. Aí você não tem mais como fugir. certeza. Né? Complica bastante. Então é pela razão. Haja sempre racionalmente. E aí eu vou falar como coach que sou, não vou dizer que não sou, porque infelizmente aqui no país, Matheusão, Léo e Geoffrey, não a própria classe dos coaches aí desse pessoal foi contra a questão da regulamentação. Sim. Não vou dizer que foi a própria classe, foi os caras que estão que não monopolizaram, mas que tem o grande share desse mercado, Sim. que não querem, porque isso vai atrapalhar Impactar. na forma como eles estão tocando os negócios deles, né? E aí, infelizmente, começou a nascer coach aí de esquina, que fez um cursinho de 15 minutos, assistiu um vídeo do fulano de tal, e já se diz coach e você acabou banalizando a palavra. Mas eu defendo, e não vou defender sempre, porque foi e é uma tecnologia, uma ferramenta que tem transformado a minha vida e a vida de milhares de pessoas. Transforma. Então, assim, não tenho vergonha de dizer... Que fala assim, não muda de nome, não fala que é coach, não. Falo sim. É esse ponto. Entendeu? E tem uma ferramenta que é daquelas que você
faz perdas e ganhos, né? Que você Sim. faz essa mensuração, você faz essa desassociação do emocional com o racional. Eu faço muito isso. Isso é Pega um maravilhoso. papel, você coloca um papel na mesa, faz um risco no meio Aprendi e coloca aí. os prós e os contras. De tudo, todas as decisões da sua vida. É. Eu vou casar? Quais são os prós e os contras? Ah, eu vou comprar um carro? Quais são os prós e os contras? Não, Ninguém casa mais ou casa? Não casar. Não vai. Ainda bem que eu sou feliz, e se eu sou feliz, o Matheus Cara, também vai Vou trocar a palavra aqui. Eu também. vou Todo comprar, mundo aqui, vou abrir um negócio novo. É Aí isso. você bota aí os prós e os contras que você vai descobrir pela razão ou pelo racional se pode ou não. Isso é tão interessante que você vê. As pessoas de muito sucesso, normalmente, elas fazem isso mesmo, elas Sim. fazem essa análise, né? Eu estava falando sobre o documentário do Bill Gates, né? Sim, Tá na Netflix. A esposa dele, antes de ser esposa, eles eram namorados, né? Ela era funcionária, não era? Ela era funcionária da Microsoft, né? Eles se Melinda conheceram lá Gates. e tudo. Uhum. Melinda Gates. Melinda Gates, né? E aí, ela uma vez chegou e viu que ele estava no escritório, rabiscando lá o quadro. Na hora que ela viu, tava assim, os prós e os contras de casar com a Melina. Cara, ela quase matou ele, porque ela não entendeu, né? Não, mas ele é um cara muito racional, assim, racional no seguinte sentido, ele vê todas as possibilidades, e isso é incrível, porque quando você Eu não sabia coloca disso não, os velho. prós e os contras de tudo, você sabe exatamente onde você está entrando. Sim. E aí você entra no que, né, que você Sim. explicou, você pensa de forma racional, olhando todos os lados da situação. Então, todas as decisões que você vai tomar ali, elas são pautadas com algo mais amplo, né? Com uma visão mais Você já entra pro abrangente. game já Não, sabendo o que tu vai com fazer, e quais são os certeza. seus riscos. Não, e é por isso que eu sou um defensor ferrenho do coach, porque eu aprendi essa ferramenta de perdas e ganhos no coach e acabei de ter uma validação extraordinária. Porque se o Bill Gates fez, irmão, faça. Faça, porque contra o resultado do Bill Gates não se pode falar absolutamente nada. O homem é um gênio. É um gênio. Ele só não tá ali, talvez, entre os top 3 mais ricos da humanidade, porque ele doa muito. Ele dá muito da fortuna dele para ajudar as pessoas. Verdade. Então, assim, ele é um gênio, um gênio. E eu não sabia disso. Você falou isso aqui. Eu assisti até esse documentário, mas eu não peguei, não sei o que houve, se não assisti esse capítulo, enfim, não sei. Mas que bacana. Faça isso, pô. Ferramenta perdas e ganhos. Né? Desassocie o emocional, veja os benefícios e seja sincero. Sabe por quê? Porque quando a gente está com muita vontade, quando a gente está com a emoção muito aflorada, a gente vai escrever até coisas que justifiquem uma decisão que a gente sabe que não é certa. Exato. Sem se sabotar. Não, então não se sabote. Não se Essa é a sabote. questão. Agora vamos lá. Como é que está? Vocês se conheceram? E aí? Como é que foi essa relação? Na verdade, como é que vocês se conheceram? Na verdade, foi por acidente. Acidente? Foi. Né? Como é que foi? Conta aí, Léo. Nós conhecemos uma pessoa em comum Ixi. e aí ele acabou nos aproximando. Ah, Né, tá. de maneira Sim. informal mesmo. E aí, o Jofre, na verdade, foi me apresentado como potencial cliente, Ah, caraca. para que eu pudesse produzir conteúdo digital no estúdio da gente para um projeto que eles iriam tocar. Aí eu achei o projeto interessante e eu falei assim, tudo bem, vocês querem um orçamento, eu passo. Mas que tal se eu corresse o risco junto com vocês? É mesmo, Léo. Tô partindo de você. Partiu de mim. Você entendeu que E o projeto aí, era legal? O Jofre já prontamente, né, Uhum. falou, então, vamos lá. E assim vocês começaram esse projeto. Aí, no meio dessa história, a gente não produziu conteúdo digital nenhum. Ah, né? é? Não? Não, o jogo foi prospectado com relação a uma escola, no Guará. Para comprar. Para comprar uma escola no Guará. Começamos a analisar o mercado, entramos para a operação sem comprar a operação. Nós chegamos para sentar com a dona lá, começamos a conversar com ela. 4 dias depois, ela já apresentou a gente para todos os funcionários Como se da já fosse os empresa, donos. como se a gente estivesse comprando, já negociando Meio e tal. desesperada, né? E aí, cara, a escola tava num embrulho, assim, muito pesado, sabe? Mas aí, na hora que a gente chegou lá, mais 2 dias depois, fizemos reunião com todos os pais. Tinha uns 420 alunos na escola. Na hora que a gente começou a falar para os pais, enfim, a gente chegou lá como se fossem os salvadores da pátria, porque a escola estava passando por muito turbulência, por muito problema, estava sendo muito mal gerida. E no final das contas, a gente desistiu de fazer a compra. Cara, os funcionários ficaram muito frustrados porque a gente chegou lá para salvar o negócio e depois que a gente disse que a gente não ia ficar mais lá, enfim, o negócio acabou fechando e nós não compramos, porque a gente descobriu que era uma escola que estava já num problema muito profundo,
que a ex-dona não falou a verdade pra gente. Quando a gente descobriu, a gente falou, não vale a pena a gente permanecer nessa operação. Mas como a gente já tinha entrado lá, a gente já estava junto, analisando o mercado, praticamente trabalhando como sócio lá nessa escola, a gente falou, vamos procurar outras. Aí foi quando surgiu essa Vocês em Sobradinho. dois já nessa época. Eu, o Hamilton, o Léo, o Gleicio e o Henrique. Éramos 5 O sócios. Henrique foi o pivô Nessa época, dessa amizade, nessa época o Gleicio não estava. O Gleicio não O estava. Gleicio era meu sócio. E o estúdio, Gleicio, né? e o Gleicio tem um perfil um pouco mais conservador, né? Ah, e eu com falando certeza. desse grupo pra ele, ele, não é bem assim e tal. E Sai aí, fora. É cilada, Bino. tanto que nessa escola lá do Guará, eu ia entrar como sócio investidor. Aham. Né? É. Eu não me considerava do grupo deles ainda nessa Aham. época, né? O Gleice tem um perfil mais conforme, né? Tem. Mais analítico, mais Tem. cauteloso. O Exatamente. cara anda com canivete na cintura, irmão. E aí Não é pra você- qualquer um. Depois que você se livrou desse problema lá do Guará, Aí nós conhecemos a escola de Sobradinho. A gente foi lá analisar o mercado também. Enfim, eu já Mas conhecia a mas cidade você já porque eu já queria tinha comprar 2 o- escolas em Sobradinho. então, mas você queria comprar uma escola mesmo ou foi uma Não, oportunidade? uma oportunidade. Ah, sim. Na verdade, do meu ponto de vista, é porque como eu percebi que o fomento para o nível superior estava acabando e que o número de alunos ia ficar muito reduzido, escasso mesmo, eu pensei, eu preciso continuar na educação, mas eu tenho que mudar de segmento. 2018. Foi pré-pandemia, foi 2019. Compramos essa escola 15 dias antes da pandemia. Mas o segredo é que na hora que você para analisar o mercado, você percebe que existe uma forte tendência mudando. Há alguns anos atrás, para você fazer uma faculdade, você pagava 2, 3 mil reais por mês. E uma criança, para estudar numa creche, você paga 200, 300 reais. Hoje Você analisa o mercado agora, você faz uma faculdade a 199 e teu filho não fica numa creche por menos de 1.500 reais. Então o cenário começou a mudar, a gente começou a mudar a nossa perspectiva e analisar um cenário diferente. Aí nós analisamos essa escola, ela tinha 54 alunos, era uma escola que estava passando por algumas foi dificuldades. oferecida com 128. O cara ofereceu Mas- pra gente com 128 e no final das contas a gente descobriu que tinha só 54. Você tá falando a do Guará? Não, essa é de Sobradinho que nós Com compramos. aprovação agora. Ah, o colégio, já era colégio de aprovação? Já chamava colégio de aprovação. Só que na verdade, chamava aprovação porque eles têm um histórico já de 20 anos na área de educação em Ah, Planaltina, tá. só que o Sim. colégio chamava aprovação gênio. E aí os sócios, né, eles fizeram a sociedade, e aí um Saiu sócio gênio, ficou com a unidade só aprovação. em Planaltina como aprovação gênio, Aham. e lá ficou como aprovação. E para nós agora é aprovação PhD. Tinha 58 alunos? Então tinha Eles uma venderam pra turma gente, só. eles venderam pra gente com 120 e poucos. É. Na hora que a gente, aí beleza, isso foi no início do ano, um pouquinho antes da pandemia, foi mais ou menos em fevereiro de 2020. Nós decidimos comprar a escola, fizemos oferta pro cara, beleza, compramos. Quando a gente foi ver dos 128 que ele tinha, não tinha 128, só tinham renovado 50 e poucos. Então nós compramos a escola com faturamento X, que estava faturando muito menos. E foi ali quando a gente caiu na realidade de falar, beleza, e agora, o que a gente vai fazer? O segredo nosso ali foi, assim que a gente estava analisando o mercado, a gente falou, eu não posso ser mais do mesmo. Nossa estrutura é uma estrutura confortável. Nós temos lá 2.500 metros quadrados de escola. Mas existem escolas muito, com um histórico muito mais antigo, com escola com 50 anos em Sobradinho, que tem um nome já muito forte na cidade, e com estrutura muito melhor do que a gente. Então, quando a gente começou a analisar o mercado, o que nós pensamos? Eu preciso trazer diferencial, eu preciso trazer o que os outros não oferecem. E foi aí que nós entramos. Quando nós compramos a escola, 3 dias depois da pandemia, a gente estava com nossa plataforma no ar, com os nossos alunos tendo aula. Que entrou o know-how. Que entrou o know-how do Léo. Do Léo, né? E do Gleice. Exatamente. Entendi. Eles já tinham uma plataforma. Vocês aplicaram ali o cenário que era no curso superior, né? Sim. Na verdade foi isso, a gente utilizou como Jogou modelo. para dentro do colégio, Sim. era algo que já estava pronto. Então, Estava assim, pronto, já tinha casou plataforma. Total. E a gente saiu na frente de todas as outras E lá escolas. ensino fundamental. Dos 2 anos e 4 meses até o médio. Até o médio. Do Até o maternal. Caraca. Do maternal Do ao médio. maternal ao médio. Do maternal ao médio. Entendi. Então juntou essa fome com a vontade de comer. Exato. Foi. A coisa Aí nós aconteceu, que reunimos as bacana. professoras, preparamos as aulas, elas mandavam as aulas, a gente reeditava as aulas para ficar com aquela cara de qualidade, né? De primeiro mundo. Sim, bacana. E aí a gente levou as professoras para o estúdio, fizemos um treinamento na velocidade da luz. E aí a gente gravava de dia e editava à noite. Então a gente trabalhava em média 20 horas por dia, né? A equipe toda e tal. E aí com 3 dias a gente estava no estúdio e com 7 dias a gente estava com a plataforma no ar. Mas como é que funciona, assim, até para o nosso ouvinte aí que talvez não tenha muito conhecimento. Como é que é essa questão do EAD dentro
de um ensino fundamental, um ensino médio? Porque a gente sabe que faculdade é um pouco mais, não digo largado assim, mas é algo mais flexível, né? Mas foi novo pro mercado. Agora, como é que o MEC ele vê isso? Isso é aprovado? É possível ser feito assim? No período da tranquilamente? pandemia, sim, porque era a única forma de dar aula era remoto. Mas depois da pandemia ficou... Mas depois, como é que ficou? É porque, na verdade, como é que funciona? O MEC ele já vinha entendendo e trabalhando um conceito chamado Educação 4.0. A Educação 4.0 nada mais é do que você pegar a tecnologia e colocar no modelo tradicional de educação. E aí entra a produção de conteúdo digital. Aí o que eles fizeram? Vamos fazer aulas digitais, então chamado de educação à distância. Essa aula pode ser síncrona, ou seja, as pessoas estão nos vendo aqui ao vivo. Né? Ela pode ser assíncrona, eu assisto gravado depois. Isso já, antes, pré-pandemia, isso já era aceito no nível superior, 20% já do curso, agora já chegou a 40%. E já tinha um estudo para trazer isso para a educação básica, que é do maternal até o ensino médio, começando do médio para baixo. Né? E hoje já é aceito, e já estão, inclusive, discutindo que a partir de 2026 nós vamos ter que ter esse recurso até para a educação infantil mesmo. Só que quem consagrou esse modelo foi como o Jô falou, foi a pandemia. Porque assim, se você for levar em consideração o modelo de negócio que vocês levantaram, né? Eu, particularmente, é a primeira vez que eu ouço que um colégio, né, com maternal, ensino fundamental, ensino médio, começou isso. Vocês falaram que começaram na pandemia. Então, assim, eu acho que vocês já estavam anos-luz à frente das Sim, outras, né? Das com concorrentes certeza. aí, dentro do mesmo setor. Escola com 50 anos em Sobradinho. Veio a pandemia, o pai ia lá na segunda-feira, entrava na fila com o carro, buscava as tarefas, na sexta-feira ia lá e deixava. E nós, com alguns meses de mercado, um ano de mercado em Sobradinho, os nossos pais sentavam com os filhos no computador, com as aulas gravadas. Então, assim, as escolas que tinham o EAD, era assim, o professor com o celular dele, aberto no WhatsApp, um grupo no WhatsApp, com aula ao vivo pelo WhatsApp. Casa dele, O professor na casa dele, com um quadro sem lá. estrutura. O quadro lá no fundo, e o professor, estão prestando atenção aí, vou lá escrever, ia lá. O nosso não. Os meninos gritando. Não, o nosso era aqui, o professor gravando aqui, um quadro digital aqui do lado dele, o professor ia falando, o quadro ia mudando sozinho. Cara, que top. E aí, pros pequenininhos, o que acontece? Era impossível você permanecer com a criança sentada 2, 3 horas te assistindo. Mas a partir do momento que você faz uma edição e você coloca a professora dentro de um foguete indo pra lua, por causa do estúdio, falando, dando uma aula para as crianças, isso prende a atenção das crianças, dentro de uma montanha-russa, em algo diferente, então isso prendia a atenção das crianças. Isso começou a chamar a atenção do mercado, porque nós éramos a única escola em Sobradinho com uma plataforma própria. Que legal. Cara. E aí, em cima disso, a gente começou a trazer diferenciais. Beleza, somos a única nisso? Então, beleza. O que mais que a gente vai inovar? Vamos botar Libras? Somos a única escola em Sobradinho com Libras. Beleza. 4 idiomas? Beleza. Educação financeira, inteligência emocional. Então, a gente começou a trazer matérias e estudos diferentes que as outras escolas não ofereciam. E agora, qual é o próximo passo que a gente vai dar? Vamos botar aqui, vamos sair desse livro do tradicional, do livro físico, vamos para um tablet? Então, nosso material didático hoje é num tablet. O pai está em casa junto com o filho fazendo dever de casa, o filho está com dúvida, no livro físico não tem como o pai perguntar pro livro, me fala aí, o que é pronome? Mas no material digital, o aluno clica em cima do pronome, abre uma aba, vem um professor e dá uma aula para ele em casa, que é pronome. Caraca. Então a gente começou a sair do tradicional e trazer muitos diferenciais. Isso fez com que o mercado começasse a analisar a gente diferente, olhar pra gente diferente. Vocês já estão entregando aqui o segredo dos 700%? Na verdade, não. Ainda não? Rapaz, seria... Agora eu fiquei curioso. todo mundo assustado. Se não foi isso o segredo, Meu Deus, tá todo mundo o aqui assustado. o que mais esse Não, pessoal daqui a fez? pouco aqui, pô, tá doido. Conta pra nós aí, liderança. Então, vamos entrar nesse assunto. 700% do ano passado. Como vocês fizeram isso? Então, o maior mérito disso, certo, é do Jofre. Tá? O Jofre Se fosse do Hamilton. O Jofre ele tem um perfil águia mesmo, ele enxerga lá na frente, né? E aí a gente normalmente segura um pouco ali a onda, né? Faz um planejamento estratégico maior, tal, mas foi dele a ideia da gente realmente entrar com o pé na porta, assim. Mas o que na verdade fez com que a escola ela crescesse dessa forma é porque a gente não teve medo de mudar o paradigma. Então significa o seguinte, a gente está ali para apanhar. Então, até hoje, a gente trabalha, sendo que 80% dos pais, nossos clientes, eles ainda acham que o modelo convencional é melhor.
Ainda não houve aquela mudança de mentalidade. Exato. Isso é processo. Só que ele não, processo. exato. Isso é processo. Então, Mas que a teve gente o faz? início, teve o pontapé inicial. Exato. Então a gente tem provado dia a dia, certo? Que realmente essa nova geração, porque a gente trabalha lá com a geração Y e os super conectados. Ou seja, não tem como mais eu falar para ele que ele tem que ter interesse num caderno onde não tem som, não tem cor, não tem animação, não tem movimento. Ele não tem interesse por aquilo. É um privilégio nascer nessa geração, hein? É. Né? Eu detestava caderno. Pois é, ué. Mas aí é o seguinte, o caderno ele ainda está lá, porque ele ainda precisa ter uma habilidade que é Claro. uma escrita fina. Claro. Então a gente ainda trabalha esse recurso. Mas o grande diferencial da escola é a gente tentar se antecipar ao que o aluno precisa, não ao que ele quer. Perfeito. Então a gente é super antenado em tudo que acontece no dia a dia, a gente está sempre buscando mudar o modelo. Então a gente pivota a escola 24 horas. Então vocês, assim, quebraram paradigmas, né? Foi uma disrupção, realmente, né? Total. E o segredo, eu vejo que é exatamente isso. É você pegar um padrão onde décadas, séculos foi de um jeito e você chegar, não, por que tem que ser assim? Vamos fazer diferente. E aí, toda vez que você faz algo diferente, vem alguém, cara, Você você apanha. tá doido? Você Que apanha isso? Não muito. pode, nunca fizeram, o que vocês vão fazer? Vocês estão malucos? Vocês vão, né? É. E aí, eu acho que tá a inteligência emocional aí do empreendedor, e vocês demonstram, né, que vocês tiveram muita, né, dessa inteligência emocional, que é, não, eu acredito no meu modelo, eu acredito no que nós estamos fazendo aqui, e nós vamos enfrentar essas adversidades aí que passam pelo Sim. caminho, né? Porque se você não enfrenta, você não consegue chegar do outro lado do muro. Se você não começa a bater no muro ali para poder quebrar, e vocês fizeram muito isso, né? Muito. Vocês não conseguem visualizar o que está do outro lado, né? Verdade. Então, acho que um dos maiores segredos também é isso, a persistência que vocês tiveram para poder enfrentar esse mundo novo que ninguém conhecia, cara. A Sim. gente passou, É a um nossa desafio. geração, daqui a 100 anos, vai ser falado dessa pandemia. Sim. E a gente não viu um livro de história, a gente viveu, Viveu. né? E ninguém sabia o que ia acontecer no outro dia, cara. As pessoas mais antenadas, inteligentes, espetaculares do mundo não sabiam o que ia acontecer no dia seguinte, né? É E aí eu verdade. acho que vocês fizeram realmente algo novo e o crescimento Você ele precisa diz por si só, né? Você precisa transpirar no negócio que você acredita, cara. Você tem que transpirar aquilo todos os dias, é viver aquilo, sabe? Lá em Sobradinho, as escolas tradicionais, pra você conversar com o diretor, você tem que agendar um mês antes pra você ser atendido pelo diretor. Lá na nossa escola, o pai chega, ele é atendido pelo diretor na hora, não existe isso. Então, assim, quando você fala... você fala inglês? Não? Ainda Me fala Tá no mapa aí, viu? Tá no mapa, tá me no- fala o nome de uma escola de inglês que você acha que é referência no Distrito Federal hoje. Planejamento estratégico, Wizard. Matheus. Não, o nome de uma escola referência pra Uma você. escola? Uma escola de inglês. Thomas Jefferson. Thomas Jefferson. Somos a única em Sobradinho que temos Thomas Jefferson no nosso ensino. Dentro da grade, Dentro da nossa grade horária. Caraca. com o material da Thomas. Com material da Thomas. 5 Olha, aulas tem- por semana. Vou falar um 5 negócio pra aulas por vocês. semana para nossos Pessoal, alunos. diante de tudo isso que está sendo falado aqui, tem mãe desesperada arrancando o cabelo da cabeça. É, não tem mais vaga. Calma, não tem. Mas eles vão abrir É uma o quê? oportunidade. Vou abrir. Eles vão. Agora a cabeça vai matar a mulher, Diogo. Não fala que não tem vaga, não. Mas- Vai mas- passar mas- aqui, não. mas Fala elas pra po- ela ter calma. Vocês podem entrar lá de espera, calma. Calma, isso. Calma, relaxa. Você vai matar. Pra tudo tem uma solução. Como é que eu faço pra botar meu menino pra dentro dessa escola? Deixa eu falar um calma. negócio pra vocês. Qual é o projeto pros próximos anos? Por que com um negócio desse aqui, Matheus? Esse cara, vocês têm que estar em todos os Mas eu lugares. vou te contar o segredo dos 700%. Ah, você ainda não falou? Não, o Léo começou, mas o que acontece? Meu Deus do céu. Não, porque o que acontece? Você Ah, mas cria isso diferenciais. É um segredo mesmo, meu querido. Diferenciais. Tu pode ter 200, 300, 500 diferenciais do teu concorrente, mas se tu não mostrar isso pro mercado, tu não é nada. É exatamente isso. Cara, não adianta você criar vários diferenciais. Se o teu consumidor não souber que você tem esses diferenciais, você vai viver mais do mesmo. E eu vou Então o que corroborar. nós fizemos? Hum. Qual foi o segredo para a gente atingir 700%? Toda a escola, o modelo de bolsa de estudos ou de concurso de bolsa funciona assim. Você vai lá, no período X, lá entre outubro e dezembro, você faz a sua inscrição. A escola vai ter 10 bolsas e vão ter, um exemplo, 300 pessoas inscritas. Das 300 pessoas inscritas, 10 vão ser contemplados, porque só tinham 10 vagas. E os outros 290 não tem desconto. Se você quiser, você estuda.
Mas é um modelo que você avalia o conhecimento de cada um individualmente, mas você não consegue avaliar, de repente, quando empata alguma coisa nesse sentido. Então, o que nós fizemos? Criamos um modelo diferente. O que nós fizemos dentro da nossa estratégia de marketing, que foi que nós adotamos lá para a escola? Você não concorre com os outros, você vai concorrer com você mesmo. Então, a nota que você tira no concurso de bolsas vai converter em desconto para você. Então, não são 10 que tem desconto, são os 300 que tem desconto. Mas baseado pela nota. Estudo, pela nota e pelo conhecimento que o aluno tem. Então, se um aluno for muito bom, ele vai ter 100% de estudo, ele vai estudar na minha escola de graça. E a gente vai bancar o estudo dele de graça. Como nós tivemos 28 bolsistas no ano passado. Vantagem para a escola ter um aluno Sim, assim, né? Eu invisto na educação daquele aluno junto com o pai. Mas aquele aluno leva meu nome na escola junto. Que legal. Quando ele vai para o PAS, o NB. Então, assim, eu planto. Sim. E isso é um processo. Sim. E os que entram com desconto menor entram e a gente trabalha para que eles participem daquele processo também. E como é que vocês divulgaram isso? Muito marketing. Mídias digitais, outdoor, busdoor, panfleto, Facebook, ADS, tudo. Um marketplace. Foi um completo. marketing completo. Cara, é porque é o seguinte, outra chave aí também pra galera, a distribuição ela sempre vai ser mais importante do que qualquer outra coisa dentro do processo. Muito mais. Muito Dentro do mais. negócio. Porque é aquilo que você falou, se não for conhecido, as pessoas não compram. Não compram. Não adianta, você pode ser bom do jeito que for, se as pessoas não souberem quem é você, Ó, as mais pessoas não uma vão te vez. consumir. Mais uma vez, vou fazer a pergunta para eles aqui. Faz aí. Vocês lembram onde foi que vocês comeram o melhor sanduíche da vida de vocês? Vocês lembram o nome da lanchonete? Cara, não, né? não O lembro. melhor sanduíche. Vocês lembram do melhor sanduíche, aquele mais gostoso da vida? Não lembro. Foi no McDonald's? Não. Não foi. Mais uma vez esse assunto. É isso Mas mesmo. por que, Foi que o o que eu Big mais Mac é o comi. mais lembrado? É a mesma coisa que você falou agora. Eu te perguntei qual é Porque a ele é escola de o mais inglês. divulgado. Eu te perguntei agora. Me fala sobre uma escola de inglês que você acha que é referência. Você falou Wizard. No meu ponto de vista, eu fui dono de escola de inglês por 10 anos. De todas as metodologias apresentadas, a da Wizard pra mim é a que faz menos sentido. Mas ela é que tá na cabeça, porque é tudo. Pode né? ir, diretor. Ô, Matheus, e aí? Mas e o marketing dos caras? É. O marketing é muito Mas top. McDonald's, Obrigado. cara. Você É o já Big soltou, Mac, tá é o Big certo. Mac. O marketing Wizard deles pode- é muito sinistro. Mas a metodologia aplicada deles não faz sentido pra Por mim. esse conceito que vocês passaram e realmente, né, de fazer essa disrupção. Tem um livro chamado Antifrágil, do Nicolás Taleb. Ele fala... O resumo do livro é o seguinte. Cisne negro. Não há nada mais previsível no mundo do que o imprevisto. Vou repetir, hein? Não há nada mais previsível no mundo do que o imprevisto. É você tá... O que quer dizer isso? É você estar preparado realmente para as adversidades. Porque elas Sim. virão, com certeza, e no momento que você menos espera. Sim. Então, quando você traz todo esse know-how, toda essa situação de fora, você está se preparando para as mudanças que vêm acontecendo. Sim. Né? Enquanto as outras empresas, enquanto as outras... os outros colégios como um todo, né, Sim. instituições de ensino, elas estão ali no mesmo modelo tradicional, esperando que o mundo vai voltar a ser como era antes, o que não vai Sim, acontecer. não acontece. Vocês já estão pensando lá na frente. Como eu consigo antecipar o que vai acontecer daqui 2, 3 anos para o momento agora, para que eu já me prepare e prepare os meus clientes para isso. Sim. Não, é exatamente. Que assim, que aula que tá acontecendo aqui? Se eu fosse você, eu salvaria esse vídeo aí. Vou fazer um jabá aqui pro YouTube para ver se ele dá moral. Baixa o YouTube Premium, salva esse vídeo aí, porque isso aí é extraordinário. É uma aula que você está recebendo aqui e compartilhe com as pessoas que você ama, porque é fundamental que esse conhecimento chegue a todos. Agora, falando de distribuição, né, que a gente estava conversando aqui agora, o produto não precisa ser o melhor, ele precisa ser o mais conhecido, O mais conhecido. o mais desejado. É por isso que investir em brand, investir em marca, é algo disruptor. O exemplo da própria Apple, no sentido assim de que às vezes não é nem o melhor sistema. Muitas vezes não é nem o melhor hardware. Só que é a melhor marca. A mais desejada. A mais É a mais desejada no desejada. entendimento da maioria, vamos colocar assim. Né? Então, assim, como acontece com aqueles caras que eu conheço gente boa pra caramba. Gente que eu falo, meu Deus, como é que esse cara não tá rico? Como é que esse cara não tá performando? Como é que esse cara não tá explodindo aí? Porque tem muito conhecimento, tem muita capacidade de comunicação, só que não tem distribuição, não tem Sim. autoridade.
O jogo vira quando você conquista a autoridade, quando as pessoas procuram você porque elas sabem quem é, sabe o que faz, conhece. Então, distribuição é tudo. E esse investimento que vocês fizeram, porque tem gente hoje em dia, Matheus, tem dificuldade de postar em rede. Ou de investir em marketing, comunicação. Eu tô vendo aqui, cara, uma informação, é que eu tava tentando lembrar o nome, mas aqui eu não consegui. É o seguinte, Fala tem aí um que eu vou cara que pesquisar trabalhava aqui. na Netflix, ele saiu da Netflix, ele criou, eu não vou lembrar agora o nome, mas ele criou uma marca, ele vende água. Não sei se vocês já viram essa história. Não O conheço. cara vende água, só que é numa lata, como se fosse uma lata de refrigerante, de cerveja e tal. Cara, a empresa tá valendo bilhões. E é água. Ele mudou o conceito de beber água. Porque a água, a garrafinha de água ali, ó. Tem graça tomar água, assim. Lógico, você tá morrendo de sede, beleza. Mas tem graça. Nossa, cara, eu vou comprar uma água ali pra eu tomar aleatório. Não. O cara criou um conceito de você chegar numa loja, num supermercado e tal, e comprar uma lata de água. E tem toda uma desenvoltura, um brand, né, que você estava falando. E isso é exatamente pensar diferente. Né? O cara vende a mesma coisa que todo mundo vende, só que de uma maneira completamente diferente. Sim. Eu gosto muito do Geraldo Rufino, né? Ele fala que você não precisa ele é inventar a roda, você só precisa usá-la bem, né? Exatamente. Não é verdade? Uma coisa assim que eu sinto muita falta, né, que vocês estavam comentando aí, é que a gente só tem acesso a muita teoria quando a gente busca ser empreendedor. Né? Porque aí, isso é verdade. aquela história do empreendedor empresário já está batida, mas todo mundo sabe que não é a mesma coisa. Uhum. Né? Hoje em dia, né, no nível que nós chegamos, né, que já está num processo de escalabilidade já, a primeira coisa que eu pergunto é, isso que você está me falando, você tem algum caso de sucesso? Você já fez isso? Entende? Você me leva até pessoas que serão meus modelos? Eu quero modelar hoje em dia. Né? Com certeza. Então, como vocês estavam falando, a partir de 2026 vai ser obrigatório que as escolas estejam com material digital. Aí você acha que a gente vai esperar de novo até chegar a 2026 para ser aquela confusão de novo que foi na pandemia? Não, quando chegar lá eu sou modelo. Exatamente. Aí você se torna um referencial. Exatamente. O que vocês, assim, que são da área de educação, né? O que vocês veem essa mudança mesmo de mentalidade, né? Como você falou mais cedo, que antigamente você pagava R$2.000 numa faculdade e R$200 numa pré-escola, né? Sim. Hoje inverteu. É 200 conto na faculdade e 2.000 na pré-escola, né? Por que na visão de vocês, estão dentro, né, do ramo de ensino, qual é o maior fator que está desestimulando as pessoas a se especializarem em um curso superior hoje? Na verdade, Matheus, não é bem por aí não. Tá? Depois, se vocês quiserem pesquisar sobre Janguier Diniz. Sim, Janguier Diniz é o CEO hoje da Unassal, né, do Grupo C, dos maiores do Brasil. Então, ele toca num ponto fundamental. Tá? Há cerca de 15 anos atrás, o Brasil ele tinha um banco educacional para nível superior. Tanto que era assim, você tinha de um lado aquelas pessoas com poder aquisitivo que finalizavam o ensino médio e já entravam na graduação. Em contrapartida, naquela mesma sala você tinha pessoas de 45 anos que estabilizaram a vida e voltaram para a graduação. Agora não. Agora você tem pessoas terminando o ensino médio com 18 anos entrando e os outros com 22. Então quer dizer que esse banco universitário acabou. Então, na verdade, que não foi uma redução de interesse. A gente não tem a demanda reprimida mais. Então, hoje, a educação superior no Brasil é o Oceano Vermelho. Oferta e demanda, né? Oferta. Porque aumentou a quantidade de faculdades também oferecendo um bocado de curso com um custo muito mais baixo, então... Então vocês acham que, na verdade, não diminuiu o interesse das pessoas, mas aumentou realmente a oferta e a demanda ela não acompanhou? Não tem público mais. Como tinha antes. E a coisa está mudando de paradigma mesmo, Tá. né? As pessoas elas querem algo muito mais prático do que acadêmico, teórico, da forma como é hoje. Viver a né? experiência, né? Elas querem a experiência de estar dentro. Inclusive, aqui eu vou aproveitar, QR Code na tela. Por favor, Mateusão, QR Code na tela do Líderes do Brasil. Por quê? Porque no Líderes do Brasil, e aí isso é até uma parceria nossa, né, Léo? A gente está criando um modelo de negócio onde você vai experimentar. Você que ainda não é empreendedor, ou você que já empreende, mas ainda está perdido, você vai ter a oportunidade de fazer laboratório dentro do Líderes do Brasil, para você conhecer na prática o negócio. Você está entendendo? A gente está criando esse tipo de sistema,
onde você vai estar aqui inserido nesse ecossistema, nessa comunidade, que é a Família Líderes do Brasil. E ali você vai ter a oportunidade de, por exemplo, lá na escola, fazer um laboratório, não é um estágio, é um laboratório para você entender se aquele negócio de fato é aquilo que você quer para você. É óbvio que você vai fazer um investimento, porque conhecimento tem preço. Na verdade, não tem preço. Conhecimento tem valor. E tem tá? que ter mesmo, porque tem tudo que que é de ter. graça não é valorizado. Não, sabe por quê? Eu vou até falar isso aqui. Entenda uma coisa, quando você era criancinha, seus 5 aninhos, 6, quando você tinha mais ou menos... Quando você consegue recordar na memória, vamos lá, 6 aninhos. Quando você queria comprar um pirulito, você tinha aquele desejo de chupar aquele pirulito, você dava valor naquele prazer de chupar o pirulito, toda vez que você pegava o pirulito, alguém te cobrava, sei lá, 10, 20 centavos. Aí seu pai tinha que pagar, porque com 6 anos você não tinha 10, 20 centavos. Então, desde criancinha, você foi condicionado a perceber valor só naquilo que tem preço. A culpa não é sua, é o sistema capitalista, é assim que funciona. É a regra do jogo. O jogo é esse. Então, assim, não tem como você ver valor, ou não que não tenha como, mas é muito difícil perceber valor naquilo que não tem preço. Porque você aprendeu desde criança a ver valor naquilo que tem preço. Perfeito? E conhecimento é a coisa mais valiosa que você pode ter na sua vida, porque é algo que você não perde. As pessoas podem tomar tudo de você hoje, agora. Podem bater na tua porta, te prender, roubar tudo, tirar tudo que você tem. Só que elas nunca vão arrancar da sua cabeça o conhecimento que você domina. Aquilo que você tem de essência. É por isso que falam, de uma vez milionário para sempre milionário, porque você já conhece o caminho das pedras. Você já conhece a jornada. Não é verdade, Matheus? É verdade. E você conhece essa jornada. Nós vamos criar um curso. Não pode ser que nem o do Thiago Negro, porque não dá para concorrer do João Milhão. Nós vamos pensar num nome parecido. Agora vem com a pergunta que não quer calar. Você gostava muito de pirulito quando você era criança? Não, mas só um exemplo bobo. Não sei, mas tantos na verdade, exemplos. eu nem gostava. Cobalinho, Big Big. Na próxima eu vou botar um Big Big. Acho que Big Big me identifico mais com isso. Gente, pessoal, vocês que estão sendo mencionados aqui, tenham a gentileza de patrocinar o canal, tá certo? Para não ficar assim, dado de graça, né? Exato. Brincadeira. Mas, então tem que valorizar. É óbvio que no contexto do Líderes do Brasil você vai ter que fazer um investimento para ter esse laboratório, para aprender com o Léo, com o Geoffrey, como eles fizeram isso. Isso é disruptivo. Por quê? Porque nós acreditamos nesse novo paradigma, nesse novo modelo. Isso onde aí o cara dá vai uma pra sorte. dentro da empresa, dá uma sorte grande. O cara entrar dentro da empresa, por exemplo, do Matheus, que é uma das maiores empresas de cosmético, de beleza da Ceilândia, que é a maior cidade satélite de Brasília, para você que é do Brasil e do mundo, e não conhece bem aqui a geografia. Poxa, eu quero ter eu quero montar um negócio. Com o que você se identifica? Pô, me identifico com beleza, estética, com esse tipo. Então faz aqui um laboratório com o Matheus. Vai lá. Ou seja, você vai estar fazendo investimento para ter um conhecimento prático. Você vai passar a raiva que o Geoffrey passa, que o Léo passa nas reuniões, a raiva que o Matheus passa com o fornecedor de vez em quando, porque esse é o processo real. Na academia, no conhecimento teórico, você só escuta falar, só que você não vive. E você aprende muito mais na prática do que na teoria. Então nós temos esse programa, nós temos esse projeto, vamos rodar isso aqui, se Deus quiser, esse ano, já o projeto MVP desse modelo de negócio dentro do Líderes do Brasil, que é óbvio que é só para quem faz parte dessa comunidade que tem crescido dia após dia, essa rede de empreendedores, esse grupo network, que já dominou o Brasil e vai dominar o Brasil. E habilidade, muitas pessoas tentam pegar na teoria e tudo mais, mas a habilidade de fazer o que vocês fizeram, o que vocês fazem, não é simplesmente um ato, é um hábito, né? Quantas e quantas situações vocês tiveram que passar, né, para chegar no nível que vocês estão hoje, né? E vocês só são o que vocês são hoje pelo fato de vocês terem passado por tudo aquilo que vocês passaram, né? Então, a questão do Líderes do Brasil é justamente isso, é aproximar, né, os empresários, as pessoas que passaram por várias situações, por aqueles percalços ali do empreendedorismo, e um outro que está aqui no começo, né? Perfeito. A pessoa que está chegando, a pessoa que quer saber o que mundo é esse, né, de virar empresário, né? E é justamente isso que a gente faz aqui, a gente quer trazer realmente todos os sonhadores, né, que querem realmente empreender, que querem montar um negócio. Às vezes ele quer validar um negócio sem apanhar tanto. Exatamente. Aí tem alguém ali na frente para poder... Não, eu falei isso numa live que eu participei ontem no Instagram, uma live cheia de gente, foi um estouro. Antes de devolver a bola pro Léo e pro Geoffrey, o que acontece?
O peixe mais rápido do mundo, né, segundo o ChatGPT, é o marlin azul, que chega a alcançar 129 km por hora debaixo da água, que tem a resistência da água. Então, para o cara performar em 129, puxa, tem que bater palma. Agora, se você pegar esse mesmo peixe, que é o marlin azul, e jogar ele aqui agora, aqui no chão, o máximo que ele vai conseguir fazer é se debater. Por quê? Porque o ambiente dele é a água. Você é empreendedor, você está inserido em qual ambiente? É o ambiente que vai te dar o suprassumo necessário para que você possa performar com o seu comportamento. Vai construir em você comportamentos que vão levar você a performar e gerar o resultado que você busca. Poxa, eu quero ser empreendedor. Você tem que estar inserido em um ambiente que te favoreça esse recurso. Você está entendendo? Isso é líderes do Brasil. Senão você vai ser exatamente como esse marlin azul, só que fora da água. Tinha potencial de performar a 129 km por hora, mas não consegue, porque está no ambiente errado. Às vezes o seu problema é que você não está inserido no ambiente certo. Você ainda está tendo a oportunidade hoje, nos ouvindo aqui, de participar, de se envolver em um ambiente que se identifica, ao qual você tem identificação, porque a sua identidade enquanto empreendedor te atrai para esse meio. E é nesse meio que você vai ter o recurso necessário para que o seu comportamento possa gerar o fruto que é o resultado. Então, assim, é dentro desse contexto, aproveitando esse nosso bate-papo, que é importante, as pessoas elas precisam se posicionar. Elas precisam estar no ambiente certo. E eu queria devolver a palavra aqui agora para o Geoffrey e para o Léo. Eu queria saber qual é os próximos passos aí dessa rede de escolas, aprovação, o que vocês pensam para o futuro. Não vamos colocar um futuro muito longo, não. Daqui os próximos anos, qual é o objetivo? Só complementando, o que vocês veem do futuro educacional para os próximos anos? Também isso. Antes de falar um pouco sobre esse futuro, posso só compartilhar um episódio da minha vida aqui com vocês? Claro. Nós estamos falando aqui de crescimento, de 700%, de potencial, mas eu quero contar um período difícil da minha vida que eu vivi. Deserto, que as pessoas precisam saber também que não é só alegria. Claro. Com certeza. Eu tinha um Lava Jato, como eu falei pra vocês, né? Cara, atingi o topo do Lava Jato, lavava o máximo de carros por dia. E aí eu falei, eu preciso de um negócio novo, porque eu já tô no máximo, aqui não tem pra onde expandir, tinha as outras lojas do lado, não tinha como comprar, os caras não queriam sair de lá, não tinha mais o que fazer. Meu Lava Jato lá, lavando no máximo, comecei a juntar dinheiro e falei, eu preciso de um negócio novo. Aí foi quando me surgiu a oportunidade de comprar o CNA, uma franquia de inglês e espanhol. Aí eu falei, beleza, no CNA, se eu precisar expandir, eu construo mais sala, então eu tenho escalabilidade, consigo botar mais gente, beleza. Juntei minha grana, comprei o CNA, vivi 10 anos dentro do CNA, e cheguei num certo momento da minha vida que não fazia mais sentido pra mim. Eu botei todos os meus recursos lá dentro para salvar um negócio que quando eu saí estava saudável, mas eu não estava saudável. E eu falei, eu preciso de um novo negócio. Voltei para a estaca zero, porque todos os meus recursos que eu tinha colocado dentro do CNA, voltei para a estaca zero. E aí eu comecei novamente no LX a pesquisar negócios. Vai ter que patrocinar o LX. E aí comecei a pesquisar negócios. Não, você encontrou o Lava Jato pelo LX e o CNA também? Também, e o CNA também. E essa outra escola também. Aí o que acontece? Aí eu falei, cara, eu preciso abrir o meu negócio. Não quero mais esse negócio de sociedade e tal, não sei o que. Quero o meu negócio só meu, fazer do jeito que eu quero e tal, não sei o que. Fui muito reprimido no negócio que eu tinha. Tive uma experiência meio difícil. E aí, comecei a pesquisar no LX os negócios, achei uma escola vendendo lá no Clube Bandeirante, uma escola de cursos profissionalizantes. Aí eu fui com a minha irmã lá no Núcleo Bandeirante, minha irmã, na época, ela era diretora de marketing do Girafas. Aí eu falei, Lu, vamos comigo lá que a gente vai analisar juntos e tal. Aí fomos juntos, analisamos, a escola bonitinha, cara, bacana, no modelo de curso profissionalizante. Aí eu falei, gostei, a mulher tava vendendo, ela era aposentada, o marido era aposentado também. O marido começou a desenvolver o Alzheimer, ela queria dar foco na vida do marido, para ajudar o marido que estava se desfazendo da escola. Aí ela falou, Geoffrey, eu te vendo essa escola por 50 mil reais, do jeito que ela tá. Eu falei, não, mas eu não tenho interesse em ficar aqui e tal, eu queria levar pra Sobradinho e tal. E eu não tinha grana, porque eu tinha torrado toda a minha grana, saí com uma mão na frente atrás do CNA, e eu não tinha grana, mas eu tava lá já prospectando negócios novos, analisando, né? Beleza. Cheguei em casa, ajoelhei à noite no pé da minha cama, aí eu orei pra Deus assim, falei, Deus, se esse negócio tiver que ser meu, você vai dar um jeito de ser meu. Aí fiquei uma semana fazendo essa oração, né? Uma semana depois, a dona dessa escola me liga e falou, bem, você pode vir aqui em casa que eu preciso conversar com você. Aí eu fui lá na casa dela, ela virou pra mim e falou bem assim, ó, Geoffrey, vamos fazer o seguinte,
eu não sei o porquê eu tô fazendo isso pra você, mas eu quero te fazer uma proposta. Desmonta toda a escola do Núcleo Bandeirante, leva essa escola pra Sobradinho, monta lá, e quando você começar a ganhar dinheiro, você me paga. Cara, Desse jeito. Aí eu falei, não é possível. Não tô acreditando nesse negócio e tal. Beleza. Eu não tinha dinheiro nem pra poder transportar as coisas pra Sobradinho. Aí o que eu fiz? Eu não tinha dinheiro pra contratar um cara pra desmontar. Eu desmontei toda a escola no Clube Bandeirante. Minha irmã, ela trabalha com transporte escolar. Peguei as vans dela tudinho, enchi de trem lá dentro. E saí levando tudo pra Sobradinho. Chegando lá em Sobradinho, eu aluguei um espaço onde hoje... Um espaço bacana e tal. Aí montei a escola lá, eu montei toda a escola, eu montei toda a fiação, eu montei todas as bases, eu montei todos os computadores e tive um ajudante lá. era eu presa, né? Eu presa, sozinho. Faz parte da jornada. Ficava todos os dias, até 3, 4, 5 horas da manhã, montando. E aí o cara que me alugou o espaço, que já era um senhor e tal, virou meu brother e falou, não, eu vou te ajudar. E foi lá, começou a me ajudar a montar divisória, me ajudou a montar computador, me ajudou a montar tal. E fui montando. Beleza, montei a escola, tudo bonitinho. Eu falei, cara, eu preciso agora montar uma estratégia aqui para poder captar clientes, porque montei a escola, enfim, não tenho aluno, eu preciso começar a buscar aluno numa região nova. Aí fui, encontrei um cara que fazia um marketing diferente lá em São Paulo, contratei o cara e trouxe ele para Brasília. Um final de semana depois ele veio para Brasília, a gente fez uma campanha de marketing na cidade, em um final de semana eu matriculei 300 alunos. Em um final de semana. Cara. Aí foi quando o negócio começou a girar. Uns 20 dias depois eu bati lá na porta da mulher e falei assim, tá aqui o dinheiro da primeira parcela. Ela falou, ué, mas você já tá ganhando dinheiro? Eu falei, já. Aí ela falou, não é possível. Aí eu falei, fui lá e fui pagando pra ela por mês, parcelei em 10 vezes. Eu fui lá e comecei a pagar ela. Aí beleza, comecei minha jornada nos cursos profissionalizantes. Que era ainda é em Sobradinho, um oceano azul. Porque quando eu comecei a fazer isso, não tinha nenhuma escola em Sobradinho. Eu comecei a desenvolver técnicas diferentes. Comecei uma escola do zero sozinho e na pandemia eu estava com 2.000 alunos. Nessa mesma escola. Formei gratuitamente 2.000 alunos gratuitos em Sobradinho. Gratuitos. Você participou desse processo junto comigo em alguns momentos quando nós fizemos as palestras. Uhum. E formei gratuitamente porque eu falei, esse negócio foi Deus que me deu, eu vou ajudar as pessoas que não têm condições de pagar também. E formei 2.000 alunos gratuitos, sem cobrar nada deles. Caraca. E aí comecei, e cara, aquilo começou a virar uma bola de neve, de crescer, e eu sempre pensei assim, eu nunca consegui, na minha vida de empreendedor, eu nunca consegui primeiro me preparar para depois crescer. Me preparar e crescer, nunca consegui fazer isso. Impressionante. Então meu processo sempre foi assim, eu cresço, Depois e prepara. me preparo. Eu cresço, ajusto. Eu cresço, ajusto. Comigo sempre foi assim. Então eu comecei a crescer, ajustar. E no final dos contos fui crescendo e cara, me tornei uma referência na cidade. Todo mundo sabia quem eu era, todo mundo sabia. Foi na época que nós começamos a nos conhecer. Então assim, eu tava no auge do meu sucesso profissional. E aí veio a pandemia. Quando veio a pandemia, eu não consegui hibridizar meu negócio. Eu não consegui trazer o profissionalizante, porque a classe que eu trabalhava era CDI, eles não tinham computador e acesso em casa para poder dar continuidade no meu serviço. E eu fechei aquela escola, foi quando eu abri a outra. Mas eu tô falando isso porque não adianta você ver pessoas fazendo, você ter o entusiasmo para fazer, você ter, às vezes, o dinheiro para fazer, mas tu não tirar a tua bunda da cadeira para fazer. Com certeza. Então, se você quer o teu negócio, tu tem que pagar o preço para ter o teu negócio. E essa história aí te preparou, essa fase te Me preparou para o que você Pra está esse vivendo momento. hoje. Por esse momento. Cara, No meu Lava Jato, eu tinha 4 funcionários. Eu tratava os meus funcionários como se eu fosse uma grande empresa. Desde o Lava Jato. é a mentalidade. A Né? mentalidade. Então, desde o Lava Jato, eu já trabalhava tudo como se fosse uma grande empresa. Hoje, somando todos os nossos negócios, a gente tem o quê? Mais de 150 Por aí. funcionários? 150 funcionários. A gente já foi natural o processo. Porque a gente já estava preparado para isso antes. Aham. Então, o segredo independente do nível que você esteja, tenta sempre ser o mais profissional possível. Maravilha. Porque... Não, e Geoffrey, quero só contribuir com isso que você está falando aqui, porque realmente a realidade, talvez, da maioria das pessoas que estão nos acompanhando aqui hoje nesse bate-papo, nesse Fala Liderança, é do eu empresa. É do eu empresa. E é importante a gente entender que isso faz parte da jornada do empreendedor. Se eu fizer uma analogia com o videogame, já que a gente está falando de uma geração que hoje está ultra conectada,
é como se a fase 1 do videogame fosse talvez a fase mais complicadinha. Por quê? Porque nessa fase 1, o chefão que você tem que vencer é a empresa. Você tem que sair dessa fase Sim. da operação do negócio para que você possa subir para um novo nível, passar para uma nova fase que é da gestão do negócio. Sim. Só que você só vai conseguir fazer esse upgrade e matar esse chefão dentro dessa jornada se você se qualificar para sair desse lugar. Por quê? Porque é natural. O problema das empresas, a maioria das empresas do Brasil hoje, é que se o dono sai para viajar, a empresa quebra. Acabou. É. Por quê? Porque é o eu empresa e a operação da empresa está totalmente vinculada ao dono do negócio. E as pessoas estacionaram nisso aí, porque elas não têm recurso, não têm ferramenta, não têm conhecimento para fazer esse upgrade para o próximo nível. E o que você falou foi muito forte, Matheus. Sabe por quê? Porque Davi também não estava preparado para derrubar o gigante. Sim. A oportunidade não espera você estar preparado. Isso não existe. É por isso que eu falo, só empreende e tem sucesso quem tem coragem. É verdade. Quem tem coragem tem fé. Tem que ter aquela fé inabalável de que você está fazendo a coisa certa. Por quê? Porque Davi era uma criança de 14 anos mais ou menos ali. Saul, que era o rei da época, tentou emprestar para ele a armadura, nem coube no menino. A única coisa que ele sabia fazer e que ele era muito bom no que fazia era mexer com a funda. É funda que fala, né? O estilingue da época. É o estilingue da época. Aquele trem dele lá que ficou girando lá e tá com a pedra. Ele era especialista naquilo lá porque era como ele defendia o rebanho dele. Você tá entendendo? Então a única arma que ele tinha perícia era essa arma. E foi justamente com essa arma que ele derrubou um gigante que era infinitamente mais habilidoso, mais forte, maior do que ele. Mas o que eu quero trazer aqui pra gente analisar é que ele não estava pronto. Ele não estava pronto. Um garoto de 14 anos não estava pronto. Ele não estava pronto com recurso. Mas mentalmente é o que o Geoffrey fez. Desde pequeno, olhou para a empresa dele como se fosse grande. Tratou o funcionário como se fosse... Isso você pode fazer hoje. Dentro da sua lanchonete, dentro da sua barbearia. Você pode fazer isso hoje. Trate como se fosse uma grande empresa. Porque aos poucos você vai sair desse operacional, vai subir de nível, vai para gestão, vai pensar em escala, vai entrar em outro game e a coisa vai crescendo, 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 crescendo. Então, para corroborar com isso que você trouxe, que foi uma história muito forte, né? E para mostrar também que aqui a gente é verdadeiro, Matheus. Não é Disney. Não é Disney. Vai ter momento difícil, você vai chorar, você vai sofrer. Ave Maria, vai ser terrível. Porque é o processo. Só que assim, tenha sempre o JC como sócio principal, né, da empresa. É, claro. JC Jesus Cristo. Mais uma do Matheus Amorim! JC Me JC. perguntaram, Matheus, você Caramba, que tem... esse cara, velho? Perdi. Perguntaram, Matheus, quem é seu sócio lá na Beleza Real? Eu falei, o JC. Você acha que você conhece ele? JC? Eu falei, de onde? E ele é o majoritário. Ele é majoritário. É JC Contígio? É sempre ele, porque, cara, coisas incríveis, né, acontecem quando você coloca realmente Deus. Tem aí alguns mentores que na não têm frente. cuidado quando vão mentorar as pessoas, porque muitos falam, cara, não faz tudo na tua empresa, mas só que eles não sabem o momento que você está vivendo. Então muitos falam, não, calma, terceiriza, contrata, você não pode fazer tudo, você não pode se envolver, mas o cara não sabe a vida que tu tá vivendo, não sabe o momento da tua empresa. Então muitos falam, vai lá, contrata, terceiriza, e tu se afunda, tu quebra porque tu ouve pessoas que não sabem a maturidade, o momento que a tua empresa está vivendo. Então tem que ter o discernimento e sabedoria de saber que se você quiser empreender, tu vai ter que pagar um preço muito alto no começo. Com certeza. Muito alto. Você vai ter que ser o Severino, você vai ter que pregar a porta, o começo é assim, faz parte do Tem que processo. sair da inércia. Depois que você tiver fluxo de caixa, que você estiver tranquilo, você vai começando a se preparar para crescer. Mas enquanto você não tiver, não dá um Faz passo mais para as parte, olha pernas. só, as grandes empresas, elas têm uma forma de preparar os CEOs. Grandes empresas fazem isso. Coloca um candidato a CEO para rodar várias áreas da empresa. O cara tem uma visão geral. Sim. Geral, Entendeu? Logística, compras, marketing, vendas, tudo, né? Para que na hora que o cara chegar lá em cima, acontecer algum problema relacionado a algum tipo de área, não, eu sei como é que é, porque eu já estive lá. Exatamente. Sim. Né? Então, quando você só pode, na minha opinião, você acha o seguinte, você só pode sentir a dor de um vendedor se você estiver do lado dele lá vendendo. Sim. Você só pode sentir a dor de um técnico se você acompanhar ele em alguma, vamos colocar um exemplo, alguma instalação de algum produto, alguma coisa,
para que ele entenda realmente, Sim. né, como é que funciona. Até o da Mundo dos Filtros, o Edmar. Edmar, né, ele contou a história dele que ele fazia acompanhamento, né? O Fazia. pessoal fazendo instalação, Sim. para saber exatamente ali se ele poderia trazer algum benefício Os ali, algum principais gargalos, suporte, né? alguma coisa ali, né? Então, assim, se você não conhecer como a sua empresa funciona, realmente Sim. você está fadado ao Tá. fracasso. É verdade. E, assim, só para contribuir com o Diogo nesse sentido e reforçar o que o Matheus falou, em relação à questão dos mentores, eu penso assim, eu acho que essa pessoa que você colocou aí não seria exatamente o mentor. Ou se for, Deus me livre um mentor desse. É, Porque o mentor é o cara que está mais próximo. sim. Esse aí geralmente é o palestrinha. É o sem vergonha que tá atrás de uma câmera. Entendeu? Que aí ele fala Que nunca empreendeu. Que fala qualquer bobagem na internet. E aí a gente que às vezes não tem muito conhecimento, não assiste um programa como esse, as pessoas que não assistem um programa como esse caem nessa conversa. E aí acaba fazendo essas besteiras que você acabou de falar. Mas o mentor, eu defendo os mentores, porque assim, aqueles que são de qualidade, eles de fato ajudam a performar bem. Sim, Ele entra dentro do negócio. sim, Ele claro. vê e aí ele fala, não, peraí, eu já sei porque ele não contratou, não terceirizou, É. tem essa dificuldade aqui, assim. Então, assim, só para contextualizar aqui, que eu acredito que você se referiu mais Sim. aos palestrinhas sem vergonhas que estão Os vídeos no YouTube, o pessoal vai falando aí muita coisa que nunca nem viveu, né? Mas existe o outro lado da moeda também. Porque da mesma forma que tem muitos que falam sem saber o momento, né, que a pessoa está vivendo, existem outros que te preparam também para você crescer. Exato. Não, claro. Claro. Sim. É você saber filtrar o conteúdo. É saber filtrar o que você ouve. Exatamente. E trazer para você. Porque nem tudo aquilo que ele falou serve. E a gente precisa entender também que a Tudo gente não serve. sabe de tudo. Porque ao mesmo tempo você chega num certo nível da sua empresa que você fala bem assim, beleza. Então, a partir do momento que eu sei que eu não sei de tudo, eu preciso de um especialista para fazer isso, de um especialista para fazer isso, um especialista para isso. Porque aí você começa o quê? A tirar muito peso das tuas costas e beleza. Eu entendo de finanças? Entendo, mas eu preciso de um cara que faça o financeiro do meu negócio. Beleza, eu entendo de TI? Entendo, mas eu preciso de um cara que seja especialista em TI. Claro. Beleza, eu entendo. Monta o time, né? Monta o time. Monta o time. A gente precisa encerrar esse nosso Chegamos lá, mas já? bate-papo. Que isso, já foram 4 horas? Já não foi. acredito. É porque eu tenho que deixar um pretexto. Lembra que te combinou isso, que a gente deixar um pretexto pra eles voltarem? Ah, sim. Senão os Volta assuntos, de novo. Senão a gente extrai tudo, os assuntos acabam e não tem como voltar. Então, quando voltar, e a aí gente- isso obriga a audiência que adorou o programa a se inscrever no canal e apertar o sininho, porque logo eles vão voltar com mais insights, com mais história e com resultado maior do que esses 700. Sim. Presidente, mas se o senhor me permite, tá? Eu queria dizer o porquê que o Líderes do Brasil me cativou. Mas isso aí você pode... Por favor, foca nele, Matheus. Ele vai falar um negócio importante. Quer dizer, tudo que ele falou aqui é importante, mas isso aí mais importante. vai ser legal. Então, eu fui apresentado aos líderes pelo Jofre. Sim. E quando eu cheguei lá, eu comecei a entender que vocês não estavam querendo me vender nada ilusório. Eu comecei a entender as coisas pelos bastidores. Uhum. Então, no primeiro contato que eu tive com vocês, eu já vi as pessoas falando das suas dores. Como, por exemplo, a história que foi maravilhosa, mas eu não contei, por exemplo, que enquanto eu tinha 2 professores dando aula lá para mim, eu estava dando aula numa empresa maior para ganhar o dinheiro e pagar os 2. Não é verdade? Mas então, o que o Líderes representou para mim foi isso. Eu me encontrei com pessoas verdadeiras, que realmente vivem o empreendedorismo, pessoas resilientes, certo? Que todos os dias precisam entender melhor do seu negócio. Todos lá, para mim, são grandes especialistas, porque como eles estão no operacional, eles sabem modelar o negócio. Sim. E lá está para aprender a gerenciar, que é a parte mais difícil. Sim. Não é verdade? Sim. Então, hoje, se você ainda não está no Líderes do Brasil, você está perdendo muito tempo. Certo? Pesquisa, entra no site, olha nas redes sociais, acompanhe melhor esse podcast e olha só, conheça esse cidadão aqui. Muito humano. O fera do baile. Tá? Esse aqui já me amparou várias vezes, me dando vários conselhos quando eu preciso. E graças a Deus, tenho condições de fazer projetos em parceria com ele e sei da competência que ele tem. Fiquei sem graça, Mas Matheus. vai ter que pagar, você vai ter que pagar. Hoje é sexta-feira. Eu vou pagar esse jabá, Léo, pode deixar. Tem que pagar Mas assim, um lanche ali daqui a pouco, um jantar. vou ter que pagar um jantar pra esse homem aí. A boca fala do que o coração tá cheio, já disse JC, nosso mestre. O que acontece? O que o Léo tá falando é a mais pura verdade. Bicho, você tem 2 opções. Na verdade, você tem algumas opções. Né? Eu vou levantar 2 possibilidades. Ou você pertence a uma corte
aonde todo mundo ali tá arrotando caviar e contando história faturei tanto, faturei Y, ou seja, só vaidade, existem esses contextos aí, ou você participa de um grupo como o nosso aqui, onde tudo é na verdade mesmo, não tem essa conversa não, é quase uma terapia coletiva, porque a gente está aqui para tratar as dores e as dificuldades uns dos outros, e por isso nós somos um exército, nós nos posicionamos como um exército. Então aqui não tem moleza, aqui não tem conversinha furada, aqui não tem disse-me-disse, aqui não tem vaidade, eu não quero saber quanto você faturou, entendeu? A não ser que seja para ensinar alguém, né? Você não vai ficar rotando caviar no nosso meio, eu prefiro saber mais da sua dor, para mim tentar te ajudar, assim como você vai me ajudar, do que ficar compartilhando com você meus números, você compartilha, isso não interessa, isso aí não leva a lugar nenhum, né? A não ser que você pegue isso e faça como eles estão fazendo hoje, ensinar o caminho. Aí sim, eu quero saber do seu número, porque de fato eu quero aprender contigo. Fora isso, não. Então esse é o contexto do Líderes do Brasil, ao qual o Léo te convidou a conhecer, através das redes sociais, @Líderes do Brasil, conhecer lá as nossas atividades, participar de alguns encontros, alguns eventos nossos, e se inserir nesse nosso ecossistema aí, que graças a Deus tem feito um bom trabalho, porque nós temos um entendimento, e isso eu aprendi também com o JC, que liderança é servir. E a gente quer servir você, te ajudando para que você possa lograr êxito, alcançar o sucesso, porque o seu sucesso é o nosso legado e isso é Líderes do Brasil. Vamos encerrar então com essa participação. Eu queria pedir para vocês falarem as suas palavras finais, aí aproveita também e diz um pouquinho do que vocês esperam para os próximos anos, até respondendo a pergunta que o Matheus fez em relação à própria educação, mercado, etc. e tal, para a gente fechar, porque já fica o convite para vocês voltarem aqui. Exatamente. Para a gente continuar essa história. Leozão, vai lá. Então, o que a gente espera para o ano que vem é personalizar ainda mais a educação aluno por aluno. Então, a gente está trabalhando hoje já um plano educacional individualizado, tá? Está em fase beta ainda, a gente está desenvolvendo o processo, mas o ano que vem, se Deus quiser, a gente vai conseguir entender a dor de cada aluno e vai conseguir dar uma educação direcionada, né? Então, é isso que a gente espera para o ano que vem, é conseguir atender melhor e cada vez mais se tornar modelo de mercado, né? O Aprovação fica ali na quadra 13 em Sobradinho, tá? É uma escola que ela vem com um modelo totalmente diferenciado. Então, na verdade, o que a gente espera para o futuro é se tornar referência e modelo de educação, certo? Então, essa é a perspectiva do grupo hoje. Maravilha. E as suas palavras finais, suas considerações finais para a nossa audiência, Leozão? Foi maravilhoso. Você volta de novo? Com certeza. Então fizemos nosso trabalho bem feito, Marcos. Fizemos nosso trabalho bem feito. Obrigado, Leozão. Jofre, por favor, se manifesta aí. Fala com aquela câmera ali, o pessoal que olha nos olhos do Jofre. Esse cara que nos encheu de emoção com as histórias extraordinárias sobre empreendedorismo. Verdade. Vou deixar mais um ponto de reflexão. Vixe, prepara aí. Eu sei bem dessas histórias, eu sei o tanto que mexe. O teu contexto te puxa para cima ou para baixo. E aí você, através do teu contexto, escolhe hoje aonde você quer estar inserido. E se você estiver inserido no contexto errado, para e muda. Porque senão, às vezes, lá na frente já vai ser tarde demais. Então muda o teu contexto, hoje. E a gente está aqui para isso, para te ajudar nesse sentido. Isso aí. Rapaz, é eu o vou te filósofo falar, nato também. Caraca, Aqui, isso é forte que você falou. Cada Mas é verdade, podcast, o nível só aumenta. Sabe o que eu falava para os meus alunos em sala de aula? Eu fazia uma analogia bem assim, ó. Isso é uma pesquisa científica. Você é a média das 5 pessoas que você anda. Se em sala de aula você anda com os meninos que usam droga, na primeira vez que você andou na rodinha com eles, eu falava bem assim, toma aí, fuma aí. Você fala, não, tá doido? Odeio isso. Minha mãe disse que não pode. Na segunda, aí ele fala, toma aí, vai, fuma aí. Você fala, não quero não, obrigado. Na terceira, você começa a gostar do cheiro. Na quarta, você fala assim, vou só experimentar. Na quinta, você tá falando assim, ei, mão de cola, passa que é minha vez. Por quê? Porque é aquele contexto que você tá inserido. Então, as pessoas que estão ao teu redor te influenciam ou para cima ou para baixo, ou positivo ou negativamente. Então, você tem que mudar teu contexto da tua vida em geral, empreendendo, em casa, nas escolhas das amizades, enfim, em todos os sentidos. Então, isso influencia muito. Perfeito. E essa frase, ela é muito atribuída a Jim Rohn. É o cara que teve essa... teve esse privilégio de trazer esse conhecimento que de fato é muito verdade. É verdade. Você de fato é a média das 5 pessoas com quem você mais se relaciona, ou seja, você é a média do contexto ao qual você está inserido. Matheusão, vamos encerrar? Vamos lá.
Então, assim, agradecer novamente, né, a presença de vocês dois. É Obrigado. sempre um privilégio aqui receber pessoas autênticas, de garra e de tanta atitude, né, como vocês tiveram. E vocês mostraram, basicamente, que é o seguinte: crianças fazem o que querem, adultos fazem o que é preciso ser feito. E vocês fizeram exatamente o que era preciso ser feito, né? Então, mandar um recado para todos aí. Quer empreender, quer fazer algo realmente diferenciado, faça aquilo que é preciso ser feito e não aquilo que você quer, né? Aqui nós temos experiências, nós temos relatos de pessoas que chegaram em um lugar, em um patamar de sucesso, mas que elas passaram e trilharam um deserto muito grande antes disso, né? Então, não queira esperar só um mar de rosas, né? É muito trabalho duro, mas o final, ele acontece e ele vai acontecer também na sua vida. Então, mais um podcast, mais um Fala Liderança, meu querido. Obrigado mais uma vez pela oportunidade. Isso é demais, liderança. Estaremos juntos. Sempre. O próximo programa é nós de novo. Deixa eu falar um negócio para vocês, para que a gente concluir com chave de ouro tudo isso que a gente viveu aqui nesse nosso encontro de hoje, nesse bate-papo incrível com o Léo, com o Geoffrey, com o Mateusão, com o Colégio Aprovação. Bom, dinheiro, se você perder, calma, porque existe uma grande chance de você recuperar aquele dinheiro. Cedo ou tarde, dinheiro se recupera. Agora, se tem uma coisa que você não recupera jamais na vida, é tempo. E está inserido num contexto como esse nosso, Matheus, está inscrito num canal como esse nosso, participar de uma comunidade de empreendedores como Líderes do Brasil é acelerar o resultado, é ganhar tempo. O que nós estamos te vendendo aqui é tempo. Para você ter e aproveitar com a sua família, ter e aproveitar com os seus sonhos. Por quê? Porque você está pegando carona no sucesso de todo mundo que senta aqui. Você está aprendendo com o Geoffrey e com o Léo, com o Matheus, comigo e com os demais as demais outras personalidades e lideranças que vão estar conosco ao longo desse nosso canal, desse nosso programa. Você está aprendendo o que eles passaram para chegar onde eles chegaram. E aí você vai pegando alguns entendimentos, e aí tem aquela frase conhecida por todo mundo sabe disso aqui. O burro ele não aprende de jeito nenhum, o inteligente aprende com seus próprios erros, mas você está tendo a oportunidade de ser sábio e aprender com a nossa história. É isso que um canal como esse entrega, é isso que uma comunidade como Líderes do Brasil, uma comunidade de empreendedores, entrega, acelera resultado, porque aí você não precisa passar pelo que eu passei para chegar no resultado que eu tenho. Você vai pegando carona na minha história, entendeu? Na minha experiência. É isso que faz sentido, tá certo? Quero agradecer novamente a presença de vocês que estão nos acompanhando, agradecer Leozão, agradecer Geoffrey, agradecer Mateusão, eles já aceitaram o convite para voltar, então aperta o sininho, se inscreve no canal e logo nós vamos ter mais novidade aí da aprovação, da história do Geoffrey, da história do Léo, trazendo aí um pouco mais desse conhecimento extraordinário que foi compartilhado aqui. Tá certo? Liderança, quero dizer um negócio pra vocês. A gente não para. Todo dia tem que ser um novo avanço. Pra cima, liderança! Olha, um abraço!